1776. Aberto de segunda a sábado das 6 às 22 horas e aos domingos das 6 às 13 horas e depois das 18 às 22 horas. Padaria Oficina do Pão. Seu olhar é o seu cartão de visitas. É a sobrancelha certa que transforma completamente a sua expressão. Com a técnica, delicadeza e um designer totalmente personalizado, Mirella Nakbar valoriza a sua beleza natural e realça o que você tem de mais bonito. Extensão de cílios, efeito anime, volume 5D, volume brasileiro, designer de sobrancelhas, rena, alinhamento, acabamento impecável. Agende agora o seu horário e descubra o poder de um olhar marcante. Mirella Nakbar, beleza que começa no olhar. Agende seu horário. 19 9 97 20 32 62. Mirella Nakbar. Restaurante O Caipirão, comida caseira, Rodovia São Pedro Acharqueada, bairro Giocondo, telefone 19-99792-7546. Restaurante O Caipirão. Hospital Veterinário Dr. César, 24 horas com você. Emergências, consultas, exames, tratamentos. Aqui seu pet recebe atenção completa, sem hora marcada. Hospital Veterinário Dr. César. Ligue agora mesmo. 19 999 64 45 12. Rua Cesário Azini, 298, Vila Rica, São Pedro. Hospital Veterinário Dr. César. Nakbar Marketing Digital. Venha divulgar com a gente sua marca ou comércio em evidência. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 19 99895 7003. 19 99895 7003. Nakbar Marketing Digital. Nós divulgamos você. Sua marca em evidência. Nós divulgamos você. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Um super campeão do skate, um super atleta, medalhista paralímpico. Aqui na Nova São Pedro, eles apresentam Aqui é Esporte, toda quarta-feira, às 20 horas. Sejam todos bem-vindos, aqui é Esporte, na Nova São Pedro, trazendo sempre o melhor do esporte da nossa cidade, da nossa região e do Brasil e mundo, logicamente. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, um monstro, cara que joga demais, tem projetos relacionados ao futebol que fazem a diferença na nossa região toda. Andrezão, o cara é fera demais, hein, meu irmão? O que você tem para falar desse monstro, essa lenda que nós estamos aqui recebendo? Prazer conhecer Carlinhos, né? Nosso, cara, fantástico jogador. Não dá pra falar que é jogador. Não, jogador ainda. Jogador ainda. Mas o que a gente pode adiantar para você que está assistindo a programação, agradecendo desde já e falando para você, manda sua mensagem, sua pergunta, e se você puder, compartilha no seu grupo do WhatsApp. O Carlinhos que está aqui vai se apresentar, mas já adianto para vocês, pessoal, tem um currículo extenso, excepcional, joga demais, faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque ele também é professor de futebol. Carlinhos, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Nova São Pedro e conta um pouco pra gente aí da sua trajetória dentro do esporte. Cria, André, Feijão, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Vocês não sabem a importância que, né, esse novo projeto de vocês, né, tá agregando aí, né, e vai agregar cada vez mais, tá? Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, pode ter certeza. Com certeza. Além do que vocês aí falaram para mim, vocês também são gigantes, né, dentro da área que vocês fazem aí, que atuam. Poxa, você é louco. Mais ou menos. Mais ou menos.
Resenha, os caras são monstros. Os caras são monstros. Rapaz, mas olha, eu vou falar a verdade pra vocês, pessoal, de verdade. Quem tá assistindo, o Carlinhos, ele joga demais, não é um pouco, assim, é absurdo. Quem tá assistindo, e por favor, já viu ele jogando, manda mensagem pra gente. Pra corroborar com aquilo que a gente tá falando, porque, mano, é demais, joga demais. Inclusive, ele tá vestindo aqui o manto do São Pedro Futebol Clube, um projeto que tem pessoas muito sérias trabalhando por trás. Eu vou citar, além do Carlinhos, o Augusto, o Ivan, o Zé, o Daniel, o seu Sérgio, o Leandro, o Ângelo, né? O pessoal que está trabalhando, o Leandrinho, pelo amor de Deus, preparador de goleiro, excepcional, vem fazendo um trabalho fantástico. Mas, Carlinhos, como é que você começou a sua vida no esporte, basicamente, né, futebol? Eu não sei se você praticou outros esportes também. Se você praticou, acho que seria interessante falar pra gente quais foram, né? Sim. Futebol foi o carro-chefe, né? Vamos dizer assim, mais ou menos aí. Mais ou menos. Mas outras modalidades, sim, somente na escola, né? Na educação física, gincana, essas coisas. Mas a minha trajetória começou, olha, muito engraçado, porque a gente acha que a gente é preparado, né, para nossas escolhas, assim, o Carlinhos foi jogador, então ele se dedicou a vida toda, mas não, vai ser até engraçado a história que eu vou te contar para vocês, porque eu estava em Água de São Pedro, né, nasci em Água de São Pedro, mas sempre joguei nos projetos de Água de São Pedro aqui, né, que me ajudaram sempre, tive bons professores, né, profissionais que me auxiliaram muito nessa minha caminhada. Então, com 15 anos, o 15 de Piracicaba veio fazer uma pré-temporada em Águas. E aí eles ficaram alojados e eu estava em casa, tranquilo. Tinha umas pessoas, o Serginho do Bide com o Flavinho, né? O Flavinho era o meu antigo treinador, né? E na época eles tinham bastante amizade com o presidente do 15 de Piracicaba, que era o Edson Favarini na época. E aí, resumindo para vocês, teve um treino, e era uma categoria maior. Era o juvenil e eu era infantil ainda. E aí eles pediram para mim fazer um teste, né, com esse pessoal. Acabei indo muito bem. Aí surgiu uma sondagem, né, do 15, onde eu fui disputar o primeiro campeonato paulista, com 15 anos. Então, até então, nunca tinha jogado um campeonato, né, paulista. Então eu fui disputar o meu primeiro campeonato paulista, jogando contra Corinthians, jogando contra times grandes, né, de São Paulo. Cara, que experiência fantástica. Exatamente. Cara, que louco. Uma cidade pequena, fui para Piracicaba, que já era mais desenvolvida, tal, com os moleques, vamos dizer, mais malacos, mais vividos, né? E, enfim, consegui a minha vaga, consegui desenvolver meu futebol. E aí a gente classificou, saímos nas quartas de final pro Corinthians, perdemos, ganhamos lá no centro de treinamento deles, e aqui em Piracicaba a gente acabou tomando a virada. Uhum. E aí você vê, cria... Vocês ganharam do Corinthians lá em São Paulo? Lá dentro da casa dos caras. É dificílimo isso, André. É dificílimo jogar lá contra um time grande, ainda mais o Corinthians, que é um time de base muito forte, né? Sim. É o maior campeão da Copa São Paulo, com 11 conquistas, inclusive. Exato, sempre se estrutura muito bem, sempre tem garotos muito bons, profissionais muito bons. E aí a gente acabamos saindo fora, recebemos férias. Nessas férias eu voltei para Águas. Cara, e assim, não tinha aquela ânsia tipo de, não, eu vou ser jogador, eu quero virar jogador, né? Lógico que a gente tem, que a gente gosta, né? Mas só que foi uma coisa muito saudável, não foi uma coisa que forçada, sabe? Foi natural, isso, foi espontâneo. Isso, talvez por isso tenha fluído bastante, né? Exatamente. Isso que aí depois a gente vai abordar esse assunto, se vocês, né, autorizarem, lógico, né? Claro, com certeza. Carlinhos, você é o convidado, você vai falar o que você quiser. Não, obrigado, viu? A gente é espectador. Tá. E aí eu voltei pra cá e era pra, tipo, retornar daqui um mês. Acabei não retornando. E também não recebi pressão nenhuma, não foi um negócio que falei, nossa, perdi minha chance. E aí, cara, fiquei aqui em Águas, continuei estudando, e aí eu jogando um amador de São Pedro, jogando os amadores aqui. Cara, o Betão, esposo da Liza, né? Queria até mandar um abraço aí, Betão, que tá hoje lá em Hong Kong, preparador de goleiro. Na época ele era preparador de goleiro do Guarani, cara. Não, outro que também jogou muito aqui em São Pedro,
Inclusive jogou na Seleção Brasileira de Base. Então, Betão, parabéns, Betão Guastali. Isso, exatamente. Gente boa demais. Tá na Tailândia, né? Tailândia. Joga demais. Jogou muito aqui, jogou em outros times também. Sim, né? Profissionalmente também jogou. E é um excelente preparador de goleiros. Que legal a fala dele. Como pessoa também, cara. Fantástico, né? Sim. É que eu falo, Cri. Deus só colocou pessoas, cara, incríveis na minha vida que me auxiliou e me ajudou e nunca quiseram nada financeiramente, cara. Nunca. E aí, voltando ao assunto, Betão me viu jogando e falou assim, cara, eu consigo um teste pra você lá no Guarani, mas é assim, é teste. Não vou te prometer que você vai ficar. Falei, não, beleza. Fui a primeira semana, aí os caras falaram, volta na segunda. Fui na segunda, cara, Toma, né? a partir da segunda, os caras me aprovaram. E aí de lá eu disputei 3 Copas São Paulo, joguei o Campeonato Brasileiro de base, fomos para Caxias do Sul, joguei contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, só time grande. Aí depois pegamos a Copa do Brasil, cara, aí deslanchou ali mesmo assim que eu... Que fantástico, virou minha chave, virou que a legal, chave. cara. E aí eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E aí já era uma categoria também já maior, né? Era sub-20, aonde que o período de transição é muito, né? É o famoso juniores, né? Isso. Você tá meio adulto, joga um pouquinho ali. Você não é adolescente e você não é vamos supor assim, adulto. Isso. Você está nessa fase de transição, vamos dizer assim, né? E é o período que você tem que tomar muito cuidado, porque ou você vira profissional ou ali acaba a sua carreira, né? Ali define, né? Exatamente, Cri. Porque ali nivela, cara. Ali é o último degrau antes de Isso. você se tornar um profissional de futebol. Sim. Do sub-15 ali, até as categorias menores, você vê um certo destaque. Por um garoto ser mais forte ou mais alto, sabe assim, leva uma vantagem. Mas a partir do 17, do 20, onde iguala força, iguala musculatura, iguala competição, aí a gente vê ali quem é quem mesmo. Porque daí, como você falou, depois de uma certa idade, você consegue nivelar o aspecto físico, né? Sim. A força, Sim. né? E a parte tática. Exato. Né? Mas eu acho que quem se destaca mais é ou o que é mais aplicado taticamente ou o que é mais técnico, individual. Exatamente. Né? Aí consegue ter um destaque maior. Sim, perfeito. E aí nessa transição você consegue subir para o profissional, né? Você faz às vezes um jogo treino ou falta algum jogador que tá no departamento médico, eles recrutam, falam, tal posição tá precisando aqui. Aí eles pegam o cara. Isso gera também aquele velho ditado, né? No lugar certo e na hora certa, né? Às vezes o cara que tá jogando, o técnico fala, eu não vou deixar ele subir porque ele tá me ajudando aqui, vai o reserva. E aí o reserva vai, rebenta no treino, não desce mais, já fica direto profissional. Isso acontece com muitos, né? E quem tá jogando, às vezes, acaba não virando profissional por causa de detalhes, né? Então, assim, eu já vi muitos parceiros, tenho meus amigos que convivi de infância, que jogavam muito mais que eu, Cri. Sério? Nossa, muito. Aqui em São Pedro, lá em Águas? São Pedro, Águas, Piracicaba, cara, muitos caras. Mas por que você acha que não deu certo? Cri, às vezes escolhas, né? Escolhas que influenciam muito, né? A gente sabe muito que a gente somos todos esportistas e sabe que a amizade, a influência, cara, é o primordial, né? E o psicológico, né? O seu psicológico tem que estar bem com você mesmo, cara, né? Tipo, você sabe que você é atleta, você quer ganhar, você quer chegar em algum lugar, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? A gente acha que, né, o pessoal, a gente vê muito pessoal falando, eu quero ser jogador, eu quero ser um atleta, eu quero chegar numas Olimpíadas, eu quero disputar um campeonato de skate, mas eu quero chegar nas... Pô, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Pois é. Não é hoje só treinar e vamos que vai dar certo. Né? Não é a coisa não é por aí, né? Não é só querer, você tem que querer e se dedicar. Mandar um abraço pro meu amigo Pipinha que está assistindo aqui, ó. Poxa. Tá mandando um abraço para você, falando que você é um monstro. Pipinha também joga demais. Rapaz, joga demais. E o mais legal, hein? Ele tem 2 filhos. O Yuri Kamikaze, campeão paulista de skate. E o Gael, que é mais novinho também, que já vai estar disputando os campeonatos. O ano retrasado ele disputou um campeonato em Águas de São Pedro, ganhou a sua primeira medalha. Também disputou em Leme. Então é um menino que também a gente vai estar de olho. Pipinha, um abraço para você, irmão. Ele também joga demais. Pipinha é gente boa demais, tem uma família maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai falar do Yuri, do Gael. Mas
Lembrando, pessoal que está assistindo aí, manda sua mensagem. O Carlinhos está aqui, ó, monstro do futebol. Tem que aproveitar o Aproveitar homem, o homem aqui, não é fácil não. Acabou de sair de um treino, deu um treino lá em Águas, veio pra cá. Laçar o cara, lacei o cara lá. Foi no laço, aí o Andrezão conseguiu uma coisa aqui raríssima, difícil demais, porque afinal de contas, ele dá aula todos os dias. Seja nos projetos aqui em São Pedro, como nos projetos em São Pedro. Mas, ô Carlinhos, ao longo dessa trajetória sua, que você jogando nas bases, né, do Guarani, do 15, teve alguém que se destacou e você falou, esse menino vai jogar pra caramba, vai chegar numa seleção brasileira e que infelizmente acabou não conseguindo chegar? Muitos. Comigo tava lá, que é um conhecido da torcida corintiana, é o Douglas Tanque. Cara, fenômeno. Centroavante, forte. Você olhava pra ele, era, parecido, sabe, com quem? Com o Adriano, Imperador. Cara, canhoto. Um dos melhores nomes do mundo. Cara, fenômeno. Mas só que é isso aí, entra no que a gente falou aqui. A cabeça dele era muito fraca, velho, muito fraca. Então, assim, ele tinha moral no Guarani, né, com a gente, com os diretores, com o presidente, e ele acabava, às vezes, até se aproveitando disso, né? Perdia treino, falava que tinha morrido parente, mas só que não tinha morrido ninguém. Sabe? Sim, exatamente. Aí os caras ligavam pro pai, né? Ligavam pro pai dele e falavam, meus Pedro, o Douglas foi embora porque morreu e tal. Mas não morreu ninguém, assim, poxa, como cara. Assim? Exato. E com um talento assim, cara, gigantesco. Se hoje, tipo, tivesse uma cabeça, né? Tivesse um direcionamento, familiar, estrutura ali, cara, poxa, era pra ter, se não na seleção, mas tá num time grande aí, dando, alegria pra nós. Se destacando. Muito. Poxa. Muito. É triste ver isso, né? A gente fala de tantos talentos que se perdem ao longo da caminhada, justamente por aquilo que, no primeiro programa o André estava falando, da dedicação quando você é esportista e quando você quer atingir seus objetivos. O Carlinhos falou a mesma coisa aqui. Às vezes o cara tem talento, joga bem, mas não treina, não se dedica, não se alimenta, não faz o descanso certo, não treina da maneira correta. E todos esses fatores são primordiais para que você consiga chegar lá. Às vezes um treino que você não faz, a diferença é quando você vai chutar uma bola, você precisa correr e não consegue alcançar a bola, ou quando você chuta a bola e precisa de mais força e essa força não tem porque você não estava treinando. Então, alimentação, descanso, tudo isso soma também. Sim. E hoje mais do que nunca a gente sabe que o futebol são detalhes. Se você faz a sua parte fora de campo, dentro de campo fica mais fácil para você desempenhar o futebol melhor, né, certeza, professor Carlinhos? Com certeza. E aí, Cri, depois do Guarani, eu consegui fazer a minha transição ali pro profissional, me profissionalizei lá, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Que bacana. Aí dali, eu não tive muitas oportunidades no profissional. E aí eu conheci um cara em Campinas que virou meu empresário e tudo. Me ajudou bastante, né? Durante minha carreira também. Dali eu fui para Inter de Limeira, aqui, joguei uma Copa Paulista. Que da hora. Fui bem na Copa Paulista, aí o São Bernardo já me contratou. Então, assim, de uma Copa Paulista, que é um campeonato dentre o nosso cenário brasileiro, não é tão comentado, né? Tão visualizado. Mas eu ano passado estava lá, no Barão da Serra Negra, vendo o 15... tricampeão da Copa Paulista. Isso é fenômeno. Em 2022 também estava lá. Isso é papatítulos da Copa Paulista. É o maior campeão junto com o Paulista, com 3 conquistas. Sim. Tava com o Quinho Cipriano. Um beijo pra você, Quinho. Estavam lá, somos pé quente, viu, Feijão? Sim. É verdade, cara. Mais ou menos. Não, rapaz, viu? Não, ó, já mais vimos. Mais ou menos. Eu e o Quinho já estivemos em outras finais lá também, viu? Não foi só essa não, filho. Quantas, 15, assim, estatísticas. Quantas ganharam mais ou perderam mais? Não, perdemos uma só em 2008. Perdemos pro Atlético Sorocaba, um clube que nem existe mais, inclusive. Sim. Mas aquele time do 15, cara, não era para ter perdido aquele campeonato. O time era muito bom, saiu na frente. O empate era nosso, tomamos uma virada e tava lotado. Eu nunca vi o Barão da Serra Negra. Aliás, eu vi em 95, quando o 15 voltou para a primeira divisão. O Barão tava lotado. Mas tirando aquele título, aquela disputa, foi 2-1 pro 15, inclusive. Primeiro jogo do Paulista de 95, que o Barão estava abarrotado, o pessoal estava escalando, vindo por fora, era muita gente. Tirando aquele jogo, foi o jogo que eu mais vi torcedor do 15 no Barão da Serra Negra em 2008, final da Copa Paulista, 15 Atlético Sorocaba.
Infelizmente nós perdemos, mas enfim, faz parte também, né? Sim, com certeza. Ganhar e perder faz parte. Faz parte do processo do esporte. Todo esporte, né? Mas aí você jogou a Copa Paulista, que é um torneio que eu adoro, Sim. pela Inter de Limeira Foi. e se destacou, e o São Bernardo puxou você. São Bernardo foi, e aí, tipo, isso foi no segundo semestre da Copa Paulista. No primeiro semestre, eu já estava disputando o Paulista da Série A1 com o São Bernardo. E aí a história, assim, para resumir para vocês, cara, no São Bernardo eu cheguei e tinha 8 volantes, da mesma posição que a minha, né? E aí, mas só que era volante, tipo, com nome, que já tinha jogado uma Série B, e eu tava chegando numa Copa Paulista. Eu falei assim, bom, cara, pra mim, primeiro ano meu, já tô num Paulista, cara, eu vou treinar, vou dar a vida, né? Se eu vou jogar, cara, eu acredito que eu vou. Então eu coloquei isso na minha cabeça. E, cara, foi acontecendo, Cria, André. Assim, Cara, na pré-temporada a gente foi pro Paraguai. Nunca tinha saído do Brasil, daí eu fui num time e já deu. Isso que é o bom do futebol e das outras modalidades, que, cara, isso é muito bom, que a gente viaja, conhece o mundo, cara, sensacional. Esse cara aqui deu uma rodadinha também, Você viu? tá maluco, o Andrezão, cara. andou um pouquinho. Poxa, Andou um pouquinho, viu? Tem umas milhas aí, viu? cara, Tem sensacional, umas milhas. cara, sensacional. Pô, pouco tempo que eu conheço ele, já sou Fantástico, fã, né? fã Fantástico, mesmo, fantástico. cara. Pô, o que ele Legal, fez pro né? nosso país, você tá maluco. Então, querido, daí eu fui pra essa temporada no Paraguai, e lá, você não acredita, cara, de 8, machucou, tipo assim, 5 volantes. Cara, Foi machucando. Deu uma chance pra você Foi, entrar. caiu no meu colo. Quem estreou no Paulista? Carlinhos. Você tá zoando? Você estreou? Não, estreiei com o Bragantino, lá em Bragança. Que bacana. Primeiro jogo, cara, fui bem. Resumindo, de 16, joguei 8 jogos, cara. Que da hora, metade dos jogos. Foi, cara, foi. Eu só achei que meu empresário pecou um pouco, por causa assim, acabou o Paulista, ele falou pra mim, só joga o Paulista que, cara, eu vou conseguir um segundo semestre melhor pra você jogar um brasileiro e tal. Eu falei, não, beleza, vou me virar aqui. E consegui jogar uns 8 jogos, titular, tudo. Cara, daí, pro segundo semestre, não arranjou nada. Isso que é o ruim do futebol. Você fica sem jogar, ou você fica numa... que nem, aí eu fiquei para uma Copa Paulista com o São Bernardo, né? Mas só que o pessoal que vem chega com mais moral, sabe? É aquilo. O da casa sempre não vai ser valorizado, mas quem chega de fora, né? É a valorização. O pessoal olha mais para esse pessoal, isso, né? Isso. E se eu tivesse ido para um brasileiro que seja Série C, Série D, já é um brasileiro, é uma bagagem, né? Enfim, aí no segundo Semestre. ano, no segundo ano já, de São Bernardo, aí eu já não joguei tanto. Ah, tá. No primeiro ano você jogou Joguei. 8 das 16 partidas e jogou a Copa Paulista Isso, também. A Copa Paulista eu joguei todos os jogos, né? Aí nós entramos de férias, voltamos, fizemos pré-temporada, aí para iniciar o Paulistão eu não consegui ter a minha vaga ali, entrava no segundo jogo, mas nunca joguei um jogo de titular, sabe? Sempre entrava no decorrer do jogo. E aí o segundo semestre eu fui emprestado para Penapolense. Aí na Penapolense a gente jogou a Série A2 do Paulista, né? Aí eu fui bem, joguei de 18, joguei 16 jogos, todos Poxa vida, titulares. jogou pra caramba. Fiz 5 gols. Olha, que legal. Fui bem, cara, fui bem. Meu empresário de novo falando assim pra mim, cara, só joga que eu vou conseguir. Joguei, me destaquei, putz, e aí nada, cara, nada de arrumar. E assim, eu nunca fui um cara tipo de, sabe, eu acho que até nisso eu pequei um pouquinho, né? Porque assim, eu não sou um cara de falar, Cris, assim, muito, sabe? De cobrar, tal. Eu vou mais pelo trabalho ali, me dedico, tudo. Mas assim, você não vai me ver um cara tipo, pô, Cris, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo, ou André, pá, sabe assim, um pouquinho mais de espírito de liderança dentro de campo, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho disso em mim ali, eu confesso. Mas enfim, aí eu joguei, fiquei na Copa Paulista e resumindo, na Penapolense, cara, peguei uma crise lá, aquele André, fiquei 8 meses sem receber, cara. Nossa. Cara, 8 Meu meses. Deus, 8 meses. Ponte Deus, Preta. Ponte Preta, Os que caras acabou na promessa. caindo, cara. Acabou caindo pra segunda divisão por causa disso. Foi. Você pegou esse período em que a Penapolense estava, tipo, ela disputou primeira divisão, foi campeão do Isso. interior e ficou um tempo na primeira divisão do Paulista e foi descendo, né? Ela Isso. desceu pra 2 e agora tá Foi. na quinta divisão. Foi, cara. Cara, e assim, tem uma estrutura legal. O centro de treinamento deles era do Corinthians. E o Corinthians, tipo assim, doou pra Penapolense. E é tipo assim, um pecado, porque com tanta dívida que a Penapolense tem, daqui a pouco vai ter que vender o centro de treinamento para pagar o pessoal. Porque isso, quer ver? É 2017 que estamos falando que eu tava sem receber.
Agora eu não sei como que tá lá. Mas peraí, mas você recebeu depois? Recebi. Bom, né? Acabei recebendo. Mas aí ficou esse tempo todo sem receber, pô, complicado, né, gente? Vamos ser sincerão. Assim, Quase um ano. quase um ano. E tipo, imagina você ficar 2 meses sem receber, como é que você faz? Agora imagina 8 meses. Sim. É muito tempo, Tá né? chegando. E assim, Pois sempre é. sempre promessa. E a gente estava bem no campeonato, a gente classificou em quarto. E aí na fase final, a gente reuniu, né, nós atletas e comissão, e falou assim, ó, se eles não pagarem, a gente não vai entrar em campo. Tipo assim, lógico que a gente, né, a gente entrou em campo tudo, mas era pra gente dar, tipo assim, um basta pra ver se eles, nossa, vamos pagar alguma Tem que coisa. reagir, né, meu? Pelo amor de Deus, ficar 8 meses sem Foi. receber. Enfim, eles não pagaram, a gente jogou tudo e seguimos o caminho, cada um com o seu caminho, né? Mas foi um período bem difícil ali, né? Onde que a gente ficou sem receber, tanto que, poxa, que nem a gente fala às vezes, jogador de futebol e tal, poucos que conseguem essa vida aí glamurosa, assim, vamos se dizer, que primeira divisão, até um time de segunda divisão que você pega ali, que nem um time estruturado, que foi o Mirassol, o Novo Horizontino, o Bragantino, que hoje estão Ituano, esses times, poxa, você pode ir de olho fechado que os caras têm compromisso. Tem uma história de trajetória grande, Isso, de conquistas também, né? Porque Exato, o Ituano foi exato. 2 vezes campeão Poxa, paulista da não. primeira divisão, tem um brasileiro da Série C também. Sim. É um time bem estruturado. O Bragantino tem 2 títulos da segunda divisão do brasileiro, foi campeão paulista em 90 na final Sim. caipira, foi finalista de uma sul-americana, né? Foi campeão brasileiro da terceira divisão, né? Então ele é um time muito estruturado, Sim, muito estruturado. sim. Sem contar que foi vice-campeão brasileiro da primeira divisão em 91, Aí, perdeu para São você vê, Paulo, cara. 1-0. Você vê, cara. Então é um time bem estruturado. Sim, são times que, gigantesco aqui na nossa região, cara. Nossa região é muito forte de futebol. Muito né? forte. Antigamente os caras falavam que, vinha aqui, eu cheguei a escutar histórias que meu pai, né, que foi jogador, assim, time 15 de Piracicaba, Capivariano, União São João, vinha fazer jogo aqui contra o time daqui de São Pedro, Sim, cara. sim. Então, assim, pra você ver o nível Bons que era, talentos aqui, né? Exato, cara. Sempre foi um celeiro de bons jogadores, bons atletas, né, aqui em São Pedro, a nossa região. Então, aí, voltando pro assunto, cara, às vezes a gente chegava a comer, cara, somente arroz com salsicha. Tipo assim, não que isso poxa, então não vai comer. Não tem nada a ver. Mas assim, às vezes com uma rotina de treinamentos pesados, intensos, poxa, a gente não consegue, Não tem alimentação. O Andrezão é atleta. Sim. Gente, é de verdade, ó. Alimentação. Qual foi a virada? Olha, qual foi a virada do Arsenal, do Arsène Wenger? Foi quando ele entrou lá, ele viu que a comida que os jogadores comiam não era adequada, que ele falou, vocês vão começar a comer dentro do clube. Ele fez os nutricionistas fazerem dietas balanceadas. Não é à toa que o Arsenal ainda é o terceiro maior campeão da Premier League, porque o Arsène Wenger, quando chegou, deu essa virada de chave, assim como também ser Alex Ferguson no Manchester United. Alex Ferguson ganhou 13 Premier Leagues pelo United. O United tinha 7 conquistas. Quando o Sir Alex Ferguson sai, tem 20. É o maior campeão junto com o Liverpool. 20 conquistas. Então, gente, isso aí parece que é detalhe, porque não é. A alimentação é mais do que essencial, porque você coloca ali os nutrientes necessários para você fazer uma rotina de treino. Se você tem um déficit calórico, você não vai desempenhar bem, né, Carlinhos? Sim, E é o que acontecia. Arroz com salsicha é gostoso, gente. Sim. Não tem nada demais. Nada contra. Só que para Você você não tem jogar... cara quem come arroz com salsicha, cara. Não tem carne. Eu não. Eu sinceramente prefiro uma carne vermelha. Sim. Né? Porque... Não tem cara. Eu falei que não tem cara. Não Não tem perfil, se cara. você não puder escolher entre salsicha e um bife, eu vou escolher um bife. Lógico. Mas, gente, mas se tiver uma salsicha, come também, porque a gente come qualquer coisa, mano. Sim. Assim, de comida, óbvio, né? Lá ele, né? Lá ele, né, Andrezão? Ó, agradecendo o pessoal que tá mandando mensagem aqui, tem bastante mensagem, vamos ler um pouquinho aqui. E mandando, pessoal, mais um recado para você, se você estiver assistindo, manda o link dessa programação para seus amigos nos grupos. E lembrando, hein, esse programa vai estar salvo, você pode ver a hora que você quiser também. Agradecendo mais uma vez aí a presença do nosso querido Carlinhos. Aqui, ó, a Manu Gamer. Cheguei, boa noite. Tá aqui, ó, vai rolar live sim, a gente tava ajustando aqui. Né? Também mandar uma mensagem aqui, um abraço pro underline, não, @MS Leandro 9751. Show, viva o esporte.
E a Maga mandando aqui também, só fera nesse programa. Acho que é a sua esposa, né, Andrezão? Com certeza. Ela não perde um programa. Ah, bom demais, ó. Também mandou mensagem. Que bom, mandou mensagem aqui também, ó. Folha Gamer 7496. Que dupla, ótimo convidado, Duarte e Carlinhos é sensacional. Gente, esse cara, eu não tô falando à toa, não. Eu falei, Andrezão, não estamos falando à toa. O Carlinhos é fantástico, gente. De verdade. Um jogador que passou por tantas e tantas histórias assim, vamos contar um pouquinho aqui, né? Mas, gente, o cara jogou na equipe sub-15, depois sub-17, sub-20, né? Os juniores. Sim. Jogou 3 Copa São Paulo de Futebol Juniores. Jogou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Juniores. Depois estreou profissionalmente pelo Guarani. Olha a história, gente. Jogou na Inter de Limeira, campeã paulista de 1986 em cima do Palmeiras, no Morumbi. Também tem um título de segunda divisão no Campeonato Brasileiro, né? E vai ser incorporado, inclusive, um de 86, que tem 4 times que estão juntos lá. Tem o 3 da Paraíba, Criciúma, o Misto e também a Inter de Limeira, porque cada uma ganhou um grupo, né? E eles iam fazer uma semifinal e final e acabou não tendo. Aí a CBF disse que vai homologar como campeão brasileiro da segunda divisão de 86 os 4. Então, jogou num time brasileiro a nível brasileiro como a Inter. O Guarani também, campeão brasileiro de 78, campeão da Copa Taça de Prata, que falava segunda divisão em 81, foi finalista também em 86, num jogo eletrizante, 3-3 tempo normal, no Brinco de Ouro da Princesa contra o São Paulo, e depois perdeu nos pênaltis. São Paulo que tinha uma seleção absurda. Sem palavras, gente. Os times de Campinas nessa época voavam, então tem muita tradição. Aqui com a gente também, mandando mensagem, ó. Fala para esse pretinho do Carlinho dar uma segurada. Quem tá falando aqui, ó, é o Fabiano Santos Silva. Fabiano, por que dar uma segurada? Porque o bicho joga demais. Não sabe brincar, não. O rapaz não sabe brincar. Então, ó, tem mais gente aqui, ó. A Laís Borges 92. Uau! Uau, engata. Está linda hoje, hein? Hoje, ontem, amanhã. Não vou falar, tá? Não. Não vou falar nada. Vai falar? Vou ficar em silêncio. Pra quem não sabe, o Feijão tá aqui, é o nosso técnico, né? Técnico tá aqui com a gente também. Obrigado, Feijão, você é um lindo, maravilhoso. Beija bem, falaram. Tá vendo? Com a gente não aqui. Não vou falar nada, mas haverá sinais. Haverá sinais. O Gutão de Paula, o grande Gutão do Povão. Valeu, Gutão, assistindo a gente, mandando aqui, ó. Grande história, Carlinhos serve como referência para os jovens da cidade. Gutão, obrigado de coração, e é verdade mesmo. Você se vê como uma pessoa que pode, de fato, indicar um caminho para essa molecada que está começando futebol? A molecada que eu falo é molecada tanto menino como menina também, porque afinal de contas, você também dá aula para as meninas no projeto que tem em parceria com o São Pedro e com o SESI, né, Carlinhos? Sim. Conta para nós, você se vê como um espelho para essa galera? Inicialmente, cara, não tinha a dimensão, sabe assim, que a gente se tornaria como professor, um cara que conduz, né, assim, um lado da vida de uma pessoa, de um atleta, cara. Meu, eu fico assim, cara, antes eu não tinha essa dimensão. Quando eu jogava, eu achava que, pô, beleza, o cara é o técnico e tal, mas agora, quando você tá do outro lado, cara, que sensacional que é, cara. Você exatamente, André, você que eu sei que é professor, cara, lá em Águas, dá treinos massas lá, poxa, de skate, mano, você conseguir melhorar uma conduta de uma pessoa, cara, que às vezes foi criada num espaço que era inflamado de briga, sabe, conturbado, cara, e você olhar aquele menino que no começo do projeto, ou menina, que falava palavrão, que acabava discutindo toda vez, buscando um pontapé, cara, e aí coisa de 1 ano, 2 anos, você olha, às vezes tendo briga e o cara separando essa briga. Cara, isso aí pra nós, assim, é fantástico, Cri. Não tem, sabe assim, não tem dinheiro que pague isso aí, cara. A valorização desse trabalho nosso, assim, de educador, cara, meu, é que, tipo assim, eu vejo hoje que tem muitos que ainda não tem essa chave, né? Não tem esse discernimento do que é essa profissão nossa, cara. Que, tipo, além de treinar, mostrar o caminho para eles, tem essa segunda parte de, tipo, vamos dizer, de ser pai, né? Uhum. De ser um cara ali que você é o espelho, exemplo, né? Exatamente, o espelho, cara, exatamente. Exatamente. Então, assim, cara, eu fico, meu,
lisonjeado, cara, de conseguir, de estar no meio, assim, é um meio que eu gosto, né? É um meio que, cara, eu não me vejo hoje fora, né? Então, assim, eu fico muito feliz pelas pessoas, tipo assim, abrirem, né, portas, tanto o SESI, quanto a Prefeitura de São Pedro, quanto o Projeto de São Pedro, quanto a Águas. Cara, por mim eu queria estar, sabe, em todos, né? Como a gente, poxa, eu vejo você fazendo um trabalho sensacional, Cris. Vai na comunidade, mostra lá, o que às vezes muitos não querem, né? Tá ali, às vezes, abdica do seu tempo, de ser, sei lá, tá fazendo outras coisas, mas você tá ali em prol de outra pessoa, como o André, que dá um treino lá em Águas. Poxa, fenômeno, André, fenômeno aquele treino lá, que é... Não tem, cara, não tem, tipo, atletismo. Porra, Diferenciado. top, mano, top. E ainda com o professor Não, do seu gabarito, né? irmão. Você tá Referência, maluco, cara. Isso é muito bom, Porra. né? Mas então, Carlinhos, isso que é legal, cara, porque na verdade, o que a gente está vendo aqui na nossa região é que está tendo uma sinergia de pessoas boas trabalhando com esportes em várias vertentes, né? A gente está aqui com um cara que é campeoníssimo, que representou o Brasil deve muito, né? O Andrezão sentado aqui, cara, e as pessoas às vezes não têm essa noção. O cara é gigantesco, viajou o mundo inteiro, campeão mundial, campeão Medalha olímpico. de ouro, meu irmão. Medalha de É ouro, mano. diferente, né? Assim, a régua lá em cima, entendeu? E aí você tem uma pessoa que nem o Carlinhos, cara. Pô, quem vê o Carlinhos jogando hoje, galera, é muito absurdo, cara. Você vê que é um salto, assim. Você vê um cara que joga bem pra caramba, você vê o Carlinhos e fala, meu, o que esse cara come? Né? Salsicha com arroz, né? Arroz, salsicha, laiado. Mas será que rola um alfacinho também? Para dar um plus? Né? Pra um plus? Mas é muito legal essa sinergia. E assim, eu vou destacar também o Leandrinho. Sim. Leandrinho, baita de um goleiro, dá um treino absurdo. Então, eu acho muito fantástico isso, sabe? Sim. Porque a gente está cercado de bons esportistas, de boas pessoas que têm caráter, sabe? Que tem uma história bonita, trajetória no esporte, cada um em sua área esportiva, mas muito bacana. Então, é muito bacana que a gente tá vendo isso, entendeu? A gente tem que valorizar de fato. Porque, assim, as pessoas só se transformam em boas pessoas porque se espelhou em outra pessoa. Então, para o Carlinhos ser o que ele é hoje, uma referência, um espelho, ele também se espelhou em pessoas. Sim. Quem foram suas principais inspirações? Cara, a minha, velho, foi um professor que eu tive no Guarani, o Wallace Lemos. Ele é de Minas Gerais. Cara, tipo assim, eu perdi meu pai cedo, né? Meu pai tinha com problema com alcoolismo, tudo, né? E ele sempre foi. Então, assim, eu via isso em casa, mas graças a Deus, cara, eu tomei outro caminho, né? Não puxei para esse lado. E aí eu caí no Guarani. Então, essa vida de atleta também me ajudou muito, sabe, Cri? Tipo, querendo ou não, você quando você vira um atleta, né, das cidades, todo mundo te olha, todo mundo te observa, né, Cri? Então, tipo assim, por mais que você seja novo, e aí eu sempre morei em alojamento, Cri. Isso aí me tornou também, tive uma maturidade mais cedo, né? Ajuda isso aí, porque em alojamento tipo, vamos dizer, é você com você faz amizade, tudo, mas você não tem sua mãe. Que nem a gente falou aqui, tem arroz com salsicha, pô, não tem o que você fazer. Você quer, você tem que comer. Você tem dinheiro para ir no mercado, você tem dinheiro para ir num restaurante comer? Não tem. Então você tem que comer. Vai ficar com fome? Então isso aí te dá uma maturidade, né? Você vai querendo uma bagagem sua, casca, né? Você vai querendo uma casca, né? Exatamente, querido. Então, assim, e aí você vai conhecendo cultura. Você pega, tipo, nós três pode ir junto no mesmo clube. Mas só que lá vai ter um baiano, vai ter um paranaense, então culturas diferentes você vai aprendendo ali, né? E aí, tipo assim, é aquela, vamos dizer, lei da selva, né? Tipo assim, é horário, é disciplina, né? Então, tipo assim, que nem a gente tinha um café da manhã. Eu quero dormir até mais tarde. Beleza, não tem problema, mas você vai ficar sem o café da manhã. Entendeu? Ninguém vai guardar o pão pra você, ninguém vai guardar o leite. Se não for, é capaz de que os caras comerem ainda seu pão e seu leite, entendeu? Eu sei como que é, porque eu fiquei na casa da criança, e funcionava assim, era ali do cão. Era desse jeito. Não, guardadas as proporções, mas no alojamento, gente, que nem ele falou, tem gente de todas as regiões, das 5 regiões do Brasil. E aí você vai encontrar pessoas que são boazinhas e outras que não são tão boazinhas, né? E aí você vai... E pessoas que comiam a nossa comida. Então, tem isso também. Ó, tem mais gente mandando muita mensagem, muito bacana. O Carlinhos é uma pessoa muito querida aqui, ó.
Mandar um abraço pro meu amigo Carlinhos também, Carlinhos Ferreira. Carlinhos, você é muito sangue bom, irmão. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Meu, o Carlinhos era o meu espelho quando eu era moleque e andava de skate. O Carlinhos passava andando de skate, cara. Cara, gente boníssima. A gente conseguiu fazer algumas sessões aí também. Da hora demais que você esteja conosco aqui, Carlinhos. Você é um exemplo, cara. Você é uma pessoa maravilhosa. Tá mandando aqui mensagem também. Deixa eu ler aqui. Mandando boa noite. Crê demais. Nas antigas, os clubes tradicionais eram muito fortes. É verdade mesmo. Ele, torcedor de São Paulo Futebol Clube, sabe que nos anos 80 e 90 São Paulo tava voando. Era fortíssimo, né? Era um time a ser batido. Era um time que tinha a melhor estrutura, a melhor direção. Não é à toa que tinha até o título de capitalização Papa Tudo, que passava na Globo. E o São Paulo era tido como Papa Tudo, porque ele papava tudo, né, Andrezão? Anos 89, campeão paulista. 90, foi para a final do Brasileiro com o Corinthians. O Corinthians foi campeão, mas ele tinha sido vice-campeão brasileiro em 89, 90 e 91 foi campeão brasileiro. Aí, com esse título, foi para a Libertadores 92, campeão da Libertadores. Aí 93 também. Ele foi campeão da Libertadores 92, 93, bicampeão, Mundial 92, 93, campeão paulista 91 e 92. Aí, nessa época, ele ganhou tudo. Comembol, ele ganhou Supercopa, foi tudo. Massa, cara. Mano, eu lembro que o São Paulo teve um jogo que foi assim, ele jogou 3 jogos no mesmo dia. E o Juninho Paulista jogou os 3. Caraca. Ele entrou pro Guinness, cara. E o Juninho Paulista, que foi revelado no Ituano, depois foi para a base de São Paulo e depois terminou a carreira dele jogando no Ituano. É diretor, eu acho, presidente. Isso, hoje ele está dirigindo lá o Ituano, um dirigente. Campeão mundial em 2002. Ele também ganhou uma taça da Inglaterra com o Middlesbrough, os Boro. Cara, muito legal. Mas, mais gente mandando mensagem aqui pra gente. A Letícia Bontorim. Sucesso, Carlinhos. Parabéns pelo trabalho com o esporte. Obrigado, Letícia. Realmente, é sensacional. E o Carlinhos mandando aqui um detalhe, CHF Manutenção acompanhando o programa. Carlinhos, obrigado, é isso aí, CHF Manutenção, que o Carlinhos trabalha com manutenção, então é tipo marido de aluguel. Precisou, entre em contato com o Carlinhos. CHF Manutenções. Gustão de Paula, Cri, quanto talento, hein? Sua versão de apresentador do podcast é novidade para mim. Sucesso, amigo. Obrigado, irmão. O Gutão também é um cara que também tem boas histórias, hein? Sim. Porque ele é do esporte e também ele é árbitro. Então a gente vai ter que marcar um dia, Gutão. Você tá fazendo uma resenha com a gente. O que você acha? O Gutão é um excelente jogador. Ele jogava no River. River! Vocês não sabem, mas o time do Quinho chamava O River. E o canto de guerra, o grito de guerra, fui eu que inventei. Inventei. Eu que inventei. Nosso time não é bom. Nosso time não é bom. Nosso time é horrível. O time era horrível mesmo, cara. Muito bacana. O futebol sempre foi presente na minha vida desde pequeno. Aparecendo mais um aqui, deixa eu ver. Apareceu um comercialzinho. Calma, pessoal, não sai daí. Aí aqui, vamos ver aqui, apareceu aqui agora de novo, ótimo. Nossa, tem mais gente aqui, apareceu mais mensagem aqui, Tá na tela aí também, querido. Tá aqui, beleza, aqui, vou ler aqui, pessoal, tem aqui uma tela pra gente. A Neve 40, boa noite, meninos, excelente programa. O Carlinhos Ferreira mandando aqui, mais um salve para CHF Manutenção que está acompanhando o programa. O Gutão, mandar mais um abraço para você, Gutão. Você é um lindo, maravilhoso e beija bem, falaram. A MVTN, que é o Vitinho, que esse final de semana esteve junto com a delegação de São Pedro participando do campeonato em São Miguel Arcanjo, campeonato de skate. Ele que já foi campeão lá também. No final do ano passado ganhou um campeonato em Ouro Fino, um best trick. Parabéns, Vitinho, tá aqui com a gente, Fala comigo, galera. Estamos falando com você. O Fabiano mandando aqui, Carlinhos é fera, cara humilde, merece, com certeza, joga demais, mano. O Vini Freitas, só lenda viva, tamo junto, mestres, manda salve. O Vini que é o nosso querido goleiro, né? Porra, sensacional, foi treinar, tava treinando comigo hoje. Esse menino, gente. Joga, então é esse menino que Meu Deus, esse menino joga demais, gente. Joga demais, Vini, parabéns, irmão, você joga demais. Sim.
Tenho certeza que você um dia vai estar brilhando e a gente vai estar assistindo muito você. Mandar um beijo aqui, ó, pra essa câmera. Vocês aqui, estão nessa câmera. Essa aqui, ó, todo mundo olhando aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. O Carlinhos mandando feijão, vai Corinthians! Que está aí. Não é esse feijão. Não é o feijão. Esse feijão que tá aqui é o feijão vai São Paulo. Vai São Paulo, é assim. Ui! Não, brincadeira. Como vai São Paulo? Não, brincadeira. Você é São Paulino, pô. Quem é São Paulino? Você não é São Paulino? Eu não. Você é o quê? Sou quinzista. Por Ah! Até desistir do 15. Mas pra cima de bujão. Para. E o Fabiano Só mandando aqui, ó. Avião. Só avião. Ó, o Fabiano mandando aqui, Cri, fala que o Binho, aspas aqui, ó. Fabiano Santos, ele sabe quem. Moleque, gente boa demais. Poxa, o Binho é sensacional. Jogou comigo lá no clube lá. Binho. Né, mano? Nossa, cara, muito feliz mesmo pelo pessoal tá interagindo aí, cara. De verdade. É isso. Mas você é uma pessoa querida, meu irmão. Pode ter certeza disso. Feliz, cara. Ó, e lembrando mais uma vez, pessoal, você que tem uma galera que joga futebol, joga basquete, joga vôlei, enfim, qualquer tipo de esporte que você pratica. Ó, tô aqui, ó, com a camisa do Hockey São Pedro. Caraca. Lindíssimo, inclusive. Topíssima, hein, meu? Tem uma equipe maravilhosa de hockey aqui, mandar um salve para todos vocês. E eu tô fazendo propaganda porque eu acho demais, cara. Top. Sabe? E não é da boca para fora, não é demagogia. Eu gosto de esporte. Eu sei que o esporte transforma porque transformou minha vida. E assim como esses maravilhosos que estão aqui também, a gente sabe do poder do esporte. E a gente quer disseminar isso cada vez mais. Por isso que esse programa foi criado. Quando o Feijão veio trocar ideia comigo, falou, vamos fazer um programa de esporte, porque sabe da importância do esporte na vida das pessoas. A gente leva a sério isso aí. Então, se você tem um grupo de amigos que praticam qualquer tipo de modalidade esportiva, manda pra gente. Só que é o seguinte, não vai mandar de pé, no esquema Reels. Não é pra mandar na horizontal, vertical não, é na horizontal. Manda assim, ó. Filma assim, manda pra gente. Aquele jogo que você vai jogar sexta-feira lá na DRS, o Rachão de sexta. O pessoal que vai jogar lá no Renato Zani, o pessoal também joga lá. Sim, segunda, de sexta. Vários O pessoal rachos do Sextou, faz isso aí, filma, faz um lance polêmico, faz então uma embaixadinha, uma graça, deu um chapéu, passou uma caneta no cara, fez um gol, o goleiro tomou um peru, ou o goleiro fez uma grande defesa, manda pra gente. Faz assim, ó. Ó, tá vendo ali? Ó. Nem foi falta! Foi falta isso aí, cara. Tirou o contato comigo. Mas não foi falta, né? Tá vendo? Ó, veja, ó. Isso aí foi no torneio da comunidade. Nós gostamos disso. Tinha imagens. Gostamos de Imagens aí, põe na tela. Barbaridade isso aí, meu. Ó, mas enfim, gente, vá mandando sua mensagem, suas crítica construtiva pra gente. Vai ser sempre muito bem-vinda. Mas a gente também quer falar o seguinte, Carlinhos, você vai ficar com a gente até o final, né? Com certeza. Que bom, né? A gente fica feliz, né? A gente tem algumas matérias para mostrar também do que aconteceu. Ou bastante coisa, hein? Ou bastante coisa, André. Isso é bacana demais. E lembrando, você que tem algum evento esportivo que vai fazer, que vai saber que vai acontecer aqui, se tiver arte, manda para nós. Manda no Nova Zap, é o 19999 36 62 41. Vou repetir. Nova Zap é 19, nosso código 999 36 62 41. Manda pra gente. Lembrando, se você for mandar a imagem, as imagens na tela aí, manda na horizontal, não na vertical, hein? Manda no formato televisão, beleza? Feijão, quer mostrar pra gente alguma coisa que aconteceu aí? Vamos lá, Cri, o que vocês querem mostrar aí? Tem muita coisa. Tem muita coisa? Muita. Vamos começar pelo começo, então. Então vamos. Bora. Passeio ciclístico? Eu amo o começo. Começo? Pode Passeio ser. ciclístico. Pessoal, esse final de semana rolou um passeio ciclístico aqui com a concentração em frente à Feira do Produtor de São Pedro, comemorando os 145 anos da nossa estância turística de São Pedro. E eu estive lá, acompanhei, junto com os meus amigos da Defesa Civil, mandar um abraço para o meu amigo 10, que está fazendo um trabalho excelente, não só no trânsito, mas na Defesa Civil também, e o Denis, que estavam lá. Mandar um abraço para os meus amigos GCMs, que também estiveram lá fazendo a segurança do evento, toda a equipe da Secretaria Municipal de Esporte, mandar um abraço especial para o nosso amigo e secretário Marcelo Vieira. Parabéns por mais esse grande evento, incentivando, né, a prática esportiva, né? Tinha muita gente pedalando, crianças, jovens, idosos também, muito bacana, porque é uma modalidade democrática. E mandar um abraço também para o nosso querido Odilon, que estava lá dirigindo a ambulância, e a Isabel, que foi a nossa querida enfermeira, que graças a Deus não precisou ser utilizada. Vamos lá então?
Tá aí, ó, pra vocês as imagens. Põe na tela? Põe na tela. Se quiser falar, pode falar, viu, pessoal? De graça aí. Tá vendo esse menino aí, ó? Eu também. Ó, a galera na concentração. Era cedinho isso, pessoal. 6 horas da manhã, 6 da manhã, né? O pessoal tava lá. São Marcelo. Marcelo. De bom espelho, tá vendo? Crianças ali com seus pais, com seus amigos, familiares. Pô, é um esporte tão democrático que você pode pedalar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão e sair no rolê aqui na cidade, porque assim, além do que, André? Muito legal, né? Tem muito lugar pra andar aqui na cidade. Aqui em Isso é São bacana Pedro tem. demais, cara. Tanto asfalto, terra, pois é. trilha. Legal o pessoal passando falando com o Cri, ó. Certeza que tava falando assim. Seu lindo, não sei o quê. Imagina, o pessoal não gosta de mim, cara. Nada, né? Imagina. A pessoa, eu sinto que começou a sair uma subida. virando Caraca, mas ali o circuito não foi molinho também não, cara. Não foi 10 nada. km. 10 km. 10 km, cara. Dá uma Quantos? legal. 10? 10 km. Ó, saiu da nossa, frente. Legal isso aí, ó. Ó o Rafael puxando É, aqui, ó. Luiz, aí, Lô. É, lá. Ó, o Henrique junto ali, ó. Da hora. Rafão, nosso capitão lá no futebol. A professora Sil também aí, ó. Não, em cima do Silvana, ela tem cima uma do trio energia, elétrico, né? cara, tem uma energia contagiante, cara. Ela sempre tá à frente dos eventos aí, da secretaria e sempre com o mesmo pique, cara. Ela não consegue baixar nem um pouco. Isso que é bom. Você vê que ela faz com amor, ela gosta do que ela faz, então ela faz muito bem feito sempre, cara. Parabenizar toda a equipe maravilhosa do esporte
Pô, todo mundo estava empenhado em fazer o melhor. Foi um domingo muito bacana, comemorando aniversário da cidade. Foi muito legal, cara. Já cedinho fazer esse rolê aí, ó. Olha quanta gente. Tem Muito legal. Tem muitos praticantes, né, do esporte, né? Pois é. Eu consegui ainda fazer uma entrevista com o nosso querido Zé, né, da turma do Zé, que tem uma equipe aí de pedal. Conversei também com o nosso José Carlos. Pois é, bonito, gente boa. Astronauta. Lá Mas ele gente falou, boa. Ele falou que não ia falar, não falou. Eu não guardo nem dinheiro, mas eu vou guardar segredo. Não. Ô Zé, depois a gente vai querer saber o porquê do astronauta, hein? Você vai explicar depois. Depois ele explica. Fato venérico. Fato venérico. E aí eu também consegui falar com a Adélio. A Adélio tá subitária. Da hora. Faz um trabalho muito bacana com as crianças autistas também, jovens. E o professor Marcelo. Vou chamar aqui então. Você faz favor, você coloca pra gente aí? O Zé? O Zé, vamos lá? Zé Astronauta. Não, Zé. Chamar de Zé Astronauta. Vamos ver o Zé Astronauta falando Quero aí. saber. José Astronauta. Mas vejam só. Gente boa demais. José o Astronauta. Zé, qual a importância de um passeio ciclístico como esse para a nossa cidade? Bom dia. É importante incentivar os jovens, né, a começar a praticar esporte, né, como ciclismo, né, que a gente está nessa área do ciclismo, né, e se traz muitas pessoas para começar a participar e pegar gosto, né, começa a pegar gosto. Tá certo, Zé. Parabéns por ser um dos difusores do esporte na nossa cidade e bom passeio para você, meu irmão. Obrigado, Cri. Obrigado pela força aí, viu? O apoio, sempre apoiando nós aí, viu? Tamo junto, Zé. Valeu. Zé, qual a importância de um passeio ciclístico como esse para a nossa cidade? Bom dia. É importante incentivar. Que tem autismo e falar pra vocês, gente, é muito bacana. Eu tenho que conversar mais com ele, pegar umas dicas aí. Será que a gente pode pôr, ô Feijão? Vamos lá então. Rodar? Vamos rodar, autobots. Sucesso. Estou aqui com o nosso secretário, o professor Marcelo, e também o Adélio, que é uma lenda. Professor, a importância de um passeio ciclístico comemorativo aos 145 anos da nossa cidade, o que você achou que foi importante para nós nesse contexto geral? Primeiramente, parabéns a São Pedro, né, em nome do nosso prefeito Thiago Silva, parabenizo a nossa cidade, agradeço muito a participação de toda a família que estava aqui hoje, a família da Bike, a turma do Zé, a Adélio, toda a minha equipe de atletismo estava aqui, minha equipe de triatlo, do Atlas, A4, pessoal, isso é muito bacana. Cri, muito obrigado, parabéns para esse programa de esporte. É um programa que está um sucesso. Bruno, que está aqui fotografando a gente, muito obrigado. E Adélio, fala um pouquinho para nós agora. O passeio é muito bom acontecer isso, que incentiva o pessoal que às vezes não tem o conhecimento da prática esportiva, da prática do mountain bike, né? E quando você pega o público, a criança, a família, isso acaba unindo as pessoas, a família. Então, assim, foi muito gratificante, uma estrutura muito bacana, com apoio, com estrutura, água, fruta durante o percurso. Então, assim, isso foi muito interessante, foi muito legal e esperamos ter outros aí, né? Com certeza. Pessoal, mais uma vez lembrando vocês, se você tiver algum evento esportivo e quiser a cobertura, aqui é Esporte, só manda um zap pra gente que a gente vai fazer a cobertura com certeza. Meu, parabéns pelo seu trabalho, você é um monstro. Professor Marcelo, sem palavras. Mais uma vez, trabalho excelente. Obrigado. É isso aí, pessoal. Essa foi a cobertura aqui do passeio ciclístico comemorativo aos 145 anos da nossa clínica São Pedro. É com vocês aí no estúdio. Passeio ciclístico. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a fala final para a gente dar esse destaque, né? O professor Marcelo Vieira e também o Adélio, que faz um trabalho excepcional, uma pessoa maravilhosa e que vem fazendo trabalho não só em São Pedro, na nossa região, mas ele implantou um trabalho muito sério em Rio Claro e esse trabalho começou a disseminar na região e apareceu em outras cidades e, graças a Deus, acabou vindo para São Pedro. O Adélio é uma máquina. Campeoníssimo também, ele e o irmão dele, tava lá pedalando, foram se divertir, mas
para exemplificar da melhor maneira possível. É um cara que, além de pedalar muito, tem uma dinâmica muito boa para trabalhar com os atletas e motivar os atletas, e principalmente para as pessoas que têm alguma limitação, né? Ele consegue atingir essas pessoas e fazer com que essas pessoas desempenhem da melhor forma possível. Continuar mais um pouquinho aqui, pode ser, senhores? Com as mensagens, tem muita mensagem aqui. Bastante, tá? Tem uma mensagem aqui da... Caramba, esses caras são famosos mesmo, não? São famosinhos, né? Maravilhosos. Famosinhos. Laís Borges. Beijo, gata. Tá mandando aqui, ó. Não falarei nada, viu, Laís? Você ficou brava outra vez que eu falei, então não falarei nada. É verdade. Ela falou assim: que conselho vocês dariam para as crianças que sonham em ser atletas? E como vocês acham que os pais podem apoiar sem colocar pressão demais? É uma coisa que o André estava falando e o Carlinhos também estava falando em off aqui, né? O Carlinhos falou que alguns eventos lá na prefeitura de Água já não deixam mais os pais ficarem muito perto, porque eles começam a xingar as crianças. Então, o que você acha, Carlinhos, com relação a isso aí, cara? Você que está diretamente ligado com crianças, e inclusive crianças que estão participando de campeonatos, né, cara, muito cedo. O que você acha? Qual o conselho que você daria para essas crianças que sonham em ser atletas e como lidar com essa pressão dos pais? Sim. Os mais jovens, né, assim, eu indico assim, né, para os pais deixarem mais o futebol ou qualquer outro tipo de modalidade, cara, deixar a criança se sentir à vontade com aquilo. Lógico que a gente quer, né, que hoje também a gente tem mais, vamos dizer, mais campos abertos para começar antecipadamente, né? Até porque na minha época a gente não tinha esse trabalho de personal, a gente não tinha tanto visado academia. Então era assim, a gente jogava bola, sabe? Então assim, fortalecimento, jogava bola. Vamos fazer um trabalho de agilidade, jogar bola. Entendeu assim? Tipo assim, joga essa bola aí. Jogar bola. Eu preciso melhorar o meu jogo, vou jogar bola. Então, tipo assim, o meu conselho para os pais, cara, lógico, sempre apoiar a decisão, né, do filho. Pai, eu quero mudar de modalidade, cara. Vamos tentar, porque às vezes você quer que ele, por exemplo, seja jogador, mas ele quer ser atletista. É isso que aconteceu comigo. Cara, então, tipo assim, hoje, bacana. Que nem o futebol, lógico, poxa, cada um que nasce, pô, até mulher hoje, as meninas, o futebol feminino cresceu muito. Tá muito forte, graças a Deus. Cara, então assim, e hoje é vamos dizer, uma modalidade que dá grana, muda a família, muda mesmo. Sim. Mas só que assim, às vezes você quer forçar isso na criança, às vezes sendo que ela não é aquilo que ela queria. Exatamente. Né? Então, tipo assim, às vezes ele tem 9 anos ou ela tem 9 anos, tudo bem, ela participa do futebol. Um exemplo é que a gente tava conversando aqui no off, a Clarinha. A Clarinha, ela joga bola, anda de skate, e é a mesma coisa, ela tá jogando bola, ela sabe jogar bem bola e sabe andar muito bem de skate. Sim, se destaca. Então, e ela é nova ainda. Não tem como a gente falar assim, viu, você só vai ficar no skate, viu, só vai ficar no futebol. Cara, você gosta dos dois? Eu gosto. Cara, vamos então. Ela nada bem, ela corre bem também. E ela veio, ela conta tudo, ela é sensacional. Nossa, consegui ir na academia. Ela tá indo na academia, cara. Cedinho. 5 horas da manhã, Cris. Ela acorda com o pai, com a mãe, vai pra academia, depois vai pra escola, depois ela vai fazer as outras atividades esportivas, gente. Beijo pra você, Clarinha. Poxa, Clarinha. Bruno e Erenice estão de parabéns, gente. Vocês são um casal que estão apoiando a sua filha a ser uma criança saudável e vai ser uma adulta. Os pais conheço. Pois é. Assim, são demais. São demais. E vai ser uma pessoa produtiva para a nossa sociedade, né? Exatamente. Então, assim, e tipo, a gente falou da Clara, e ela quer isso. Às vezes a criança não quer acordar cedo e ir pra academia. E não tem problema nenhum. Sim. Tá tudo bem. bem. Exato. Então, até hoje eu não quero ir, cara. Então, eu preciso e não quero, cara. Exato. Nem com choque. Sim. Nem 220. Sim. Então, aí entra nisso. E os pais fazem esse papel por detrás. Não quando o filho, vou dizer no futebol porque é a minha área, mas em qualquer outra modalidade. Tá jogando, não sei o que, poxa, você tinha que tocar, sabe assim, cara? O apoiar na parte do pai é fazer um suporte ali, sabe, por trás. Tipo assim, não é tipo, ai filho, tá tudo bem, passar a mão. Mas tipo assim, a cautela, né, na cobrança, para que o menino não se sinta desconfortável, fica frustrado, sabe assim?
Então, assim, os pais têm um papel tão importante quanto o do treinador. O treinador, lógico, tem que saber lidar, tem que saber falar, tem que saber orientar, tudo ali. Mas não adianta, às vezes, o profissional fazer um excelente trabalho. E o pai vai lá Isso, e chega em casa, cara. Tudo. Matou. Bagunça tudo a cabeça do menino. É a mesma coisa, Cri, que tipo assim, eu sou seu aluno. Você é meu professor de skate, tá? Aí eu vou e tem outro professor de skate. Eu vou lá, que é o André. E vou. Aí, numa manobra, você fala, ó, dá um tempinho, na hora que você estiver chegando, você aplica. Aí eu vou na aula do André. O André fala, ó, chegou, você já aplica. A minha cabeça, e aí, com quem que eu vou? Com quem que eu sigo? E isso acaba, por exemplo, que eu vejo assim, os meninos hoje, ou as meninas, tem muita escolinha hoje, tem muito projeto. E não tem problema, que maravilha que tem, acredito. Tem muita diversidade, tem muito profissionais, todos qualificados. Mas só que eu falo assim, que às vezes o pai leva na escolinha do André, leva na escolinha do Cri, leva na escolinha do Carlinho, né? Leva na escolinha do Feijão. Exato. Para um menino, imagine quanta informação ele vai receber no meio do futebol. Com o Cri é para chegar no fundo e faz a área. Com o André, pisa e toca para trás. Eles ficam malucos, né, Garnier? Exatamente. Aí ele fala, mas o que eu vou fazer? Vou chegar na linha do fundo e vou fazer o quê? Vai na bola. Exato, aí, cara. Pessoal, Exato. O que eu faço Exato. agora? Exato. Explica pra mim. Vamos no SMS. Fala no Whats. Então, o meu conselho é esse. Tipo assim, então, não tô falando que a escolinha de X ou a escolinha, o projeto de Y é o melhor. Não. Mas os pais, às vezes, vai identificar, ou o próprio aluno, o próprio menino e menina, vai identificar o profissional que ele tem mais afinidade, que vai se sentir melhor. E não é porque, às vezes... Beleza, isso tá tudo certo, Cri, exato. Não é bom. porque ele... porque tem muito isso, às vezes, muito ego. No meio do futebol, Cri, tem muito ego, cara. Eu falo porque de jogador, é uma raça, Cri, demais, cara. Se você tá de andar junto, mas o André tá jogando e eu não tô jogando, pô, tem que ser parceiro, mas às vezes eu torço pro André errar no jogo pra mim poder entrar. Ou fico lá no banco, poxa, esse passe eu não errava. Mas, pô, aí você entra, você não faz nada, cara. Nada melhor do que o cara, e aí? Quando a chance cai no seu colo. Então, essa visão de grupo, né? Porque é um grupo, sim, né? Sim. Você tem um time que nem o São Pedro. Sim. Quantas e quantas vezes eu fui esse jogo aqui? Exatamente. Ficava lá junto no Os padrinhos, banco né? de reserva. Poxa, que isso, E aí, fantástico. você tem uma equipe lá, cara. São 20 e poucos jogadores. Quem está precisando entrar, vai entrar. Sim. Então, sim. é esse espírito de grupo que o pessoal tem que entender. Quando você está jogando um esporte coletivo, não são só os que estão jogando. É todos os jogadores que estão sentados também no banco. Porque todos eles são importantes. Se uma peça está faltando, vai ser recomposto com outra peça que está sentada lá no banco. Vai ser mais importante do que está jogando. Pois né? é, isso a gente já viu várias vezes acontecer. O cara sair do banco, entrar e resolver a parada. Exatamente. Isso também em outros esportes. Por exemplo, esporte individual é normal. Você vai ter a seleção, que nem o Andrezão já participou de seleção brasileira. Sim. O esporte coletivo é diferente do individual. O individual tem o grupo ali, no revezamento 4x100, por exemplo. Né? Mas só que cada um tem que estar bem, porque se eu não estiver bem naquele dia lá e não correr bem, passar o bastão errado, acabou com o treino. 4 anos que você esperou para participar de uma Olimpíada, acabou. Não é verdade, André? É verdade. Aí acabou. Não tem segunda chance. Pois é, então acho que os pais têm que se atentar mais a esse lance de cobrar demais a criança. De repente você está colocando uma frustração sua em cima de uma criança que só quer se divertir. Então vamos com calma, né, Carlinhos? Com certeza. Cobrar é normal, tem que cobrar, mas não de uma maneira exacerbada, né? Ficar massificando aquilo lá para a criança se sentir mal, porque às vezes, em vez de você incentivar, você acaba atrapalhando a criança acaba criando uma aversão, não quero mais jogar bola. Sim, eu já vi isso também. Desistindo, né? Eu queria tanto mudar de modalidade, mas se eu falar pro meu pai, meu pai vai me matar. E hoje, com essa facilidade, né, que tem, hoje está começando cada vez mais cedo, né? Tanto que a gente vê, às vezes tem escolinha de sub-4, sub-5, então, tipo, cara, precoce exatamente. E aí, com essa cobrança, com essa rotina de treino, que já é cansativo, vejo os pais também, às vezes, que saem, tipo, de uma cidade, vai para outra, poxa, é tempo, é investimento, e às vezes você faz tudo isso e, às vezes não é que às vezes
vamos dizer, sobrecarrega a criança, sabe? E aí, quando chega no sub-15, tá esgotado. Por quê? Cobrança diariamente. Poxa, mas jogador de futebol recebe, mas recebe cobrança e vai receber, mano, profissional, em qualquer... vamos dizer, pobre, né? Isso. Mas só que leva tempo, que nem a gente conversou aqui. Quando eu comecei, foi pro sub-15. Então, assim, no sub-15, cara, você já sabe mais ou menos o que você quer, qual modalidade você vai praticar. Cara, e aí foi tomando o rumo que eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E aí quando você chega já no sub-17, sub-20, você já é mais ou menos um homem, né? Então aí você já aguenta receber uma pressão. Sim, né? sim. Poxa, e aquilo na sua cabeça você fala, não, é isso que eu quero, eu preciso aguentar essa pressão, preciso obter resultado porque é isso que eu quero. Agora você com 9, 13, como é que você... Poxa, exato. 9, você 13 tem que estar ali num ambiente... né? Lógico que você não vai entrar num jogo, você não vai montar uma equipe para, vamos lá para perder. Sim, não vai avacalhar, vai fazer o melhor. Exato. Mas também tem que ser uma cobrança proporcional, né? Exatamente. E, saiu, você viu um lance que o menino poderia pôr o pé e tal. É só chegar e falar, nesse momento, o que está acontecendo? Você está bem? Não, estou bem, professor. Mas então por que hoje você não estava... vamos se dizer, não dividiu aquela bola. Isso, mais só ligado, dividir a bola. mais Sim. atento naquele lance. Professor, hoje eu não estava afim. Então, hoje você não estava afim. Beleza, não tem problema você não estar afim. Mas chega em mim e fala. Por quê? Porque os seus amigos, eles estão correndo. E o dia que você estiver correndo e algum amigo seu não estiver correndo, você vai gostar? Não vou, professor. Então, é sobre isso. Que nem o Cri falou, é um esporte coletivo. Se é individual, cara, é triste, mas a frustração é só sua. É só sua, né? Agora, imagine, vocês dois correndo, dando a vida, aí a hora que vocês olham pra mim, eu tô, poxa, de boa, tranquilo. Vocês falam, o Carlinhos também. Agora, se tá nós três correndo, não tem importância. É que eu falo pros meninos, cara, a gente vai entrar pra ganhar, certo? A gente tem que entrar unido, a gente tem que formar uma família aqui, como se fosse a nossa família, certo? Um correndo pelo outro. Toreto. Isso. Exatamente. Toreto. Exato. Velozes e furiosos. O ganhar e perder vai acontecer. Sim. Um jogo a gente vai ganhar, outro a gente vai perder. A gente quer ganhar todos. Sim. Mas a diferença tá assim. Às vezes, eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, eu fui competidor de campeonato de skate durante muito tempo, décadas. E, tipo assim, desde cedinho, quando você ia num campeonato, você via um cara competindo, você falava, cada um vê um campeonato de uma forma. Às vezes eu ia num campeonato somente para participar do campeonato. Sim. E é um campeonato legal. Vou lá participar. Aí depois, estou falando de esporte individual. Sim, né? Individual, mas acontece, né? Bastante. O André também participou, o André já é prateleira lá de cima, né? Mas tipo assim, aí depois você não quer só participar, você quer performar. Quero ficar entre os 8, porque são 8 raios. Né? Então você vai passando, vai os outros para final. Aí você quer ir para final. Depois você não quer mais ir para final, você quer ficar entre os 3, quer subir no pódio, pegar uma medalha. Né? Depois você fala, não, eu já estou subindo no pódio faz muito tempo, quero ganhar. Sim. Então, o campeonato ele vai existindo de várias formas para várias pessoas. Eu falo porque também vivi isso. Só que quando é esporte coletivo, imagina que se um esportista naquele dia não estiver jogando bem, ele pode acabar com o jogo de todo mundo. Não é verdade? Se um zagueiro falha uma bola primordial, se o atacante perde um gol, um goleiro, se o goleiro faz uma falha, entendeu? Isso acaba com o jogo coletivo de todos. E por que eu falo goleiro? Porque o Cri é goleiro. Então ele sempre atrapalha o time. Tá espetando? Não, é mensagem, pode olhar no chat aí, pessoal falou. Vai falar dos seus frangos, né, Cri? Aí. Olha, falou que é amigo, então. Vamos ver aqui, mas vamos. Obrigado, hein, pessoal. Mas viu, você que está assistindo a nossa programação, mande esse link para os seus amigos nos outros grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ver um pouco mais da história do nosso querido Carlinhos aí, que está dividindo com a gente um pouquinho da sua história. E eu acho que ele vai ter que voltar ao programa, Feijão, André, porque é muita resenha. Ele ainda nem falou ainda a parte que estava lá fora, internacional. Meu Deus do céu. Então, vamos ter que fazer o seguinte, vou ter que adiantar aqui, porque senão, tem muita mensagem aqui. Só para lembrar, pessoal, eu cometi aqui uma gafe, eu não sabia que o nosso MEV 40 era o nosso querido Marcelo Vieira, depois ele fala aqui, Mas enfim, faz parte, tá vendo? A Andréa Marins
Muito orgulho de ter o Carlinho como treinador dos meus filhos, Samuca e Felipe. Poxa, a Andréia, a família dela é incrível, Cris. Os Que meninos, bom, então, muito educados, cara, sensacionais. Pô, parabéns, Andréia, André. obrigado, viu? E aí o nosso querido Marcelo Meve sou eu, Cri, Marcelo Vieira. Desculpa, professor, não vai acontecer de novo hoje. Não, Hoje não. Aí ele fala aqui, Carlinhos é uma alegria. Você com todo esse talento. Olha, bacana demais. Marcelo é... Marcelo foi meu professor de educação física, cara. Olha, tá aí. Meu... Gente Marcelo boa, né, cara? Muito. Ele foi professor de muita gente, Cara, inclusive. Muita gente. Tem muita história para contar. Um dia a gente vai fazer com que ele sente aqui também. Poxa. Para ser um dos entrevistados nossos. Nossa. Aqui o Jefferson Ramalho. Boa noite, Cri. Grande ser humano. E a todos presentes da banca desta noite. Aí o Caio Buscariol. Manda salve, Cri. O Caio joga demais. Muito. Tá treinando comigo também, Águia. O Caio... Rapaz, como esse moleque joga, cara. E ele manda aqui, Carlinhos é monstro. Que bacana. Meu, top demais. Demais, né, cara? A gente até, às vezes, evita, né, Cri, falar um pouquinho, mas... Porque os moleques tudo perninho, não né? se acham também, né? Nossa, perninho. Eu tô se achando, mas né? ele joga, Mas eles jogam rapaz. demais. Ele, Vinícius, poxa. É bacana. Tem que elogiar. Até porque é uma motivação a mais para que eles continuem treinando, né? Porque eu tenho certeza que esses meninos têm talento para chegar num clube grande. Mas eu queria, depois será que o Carlinhos vai falar assim, eu falei legal de vocês lá na coisa, mas agora vamos pra cima. Vai. Mas sabe por quê? Porque ele quer o bem dos meninos. Então ele quer o bem, ele vai ter que cobrar, né? É assim mesmo. Continuando aqui, ó. Família Lopes Us, né? Fala, pessoal, um abraço aqui do Texas pra vocês. Marquinho vai. Nossa, Marquinho, que da hora, irmão. Obrigado por estar aqui com a gente. Aí, Marquinho, gente boa demais. Qualificada. Vai, Corinthians, esse é Corinthians, hein? Aí, ó, aí o Vini falando aqui, ó. Carlinhos e Andrezão são duas lendas vivas, os melhores. Concordo, Vinão. Concordo de verdade. Um abraço, Vini. Adriano Oliveira, W2K. Show esse programa. Aí o nosso querido Jefferson Ramalho, o Cri é melhor apresentador que o Tucano Hulk. Loucura no caldeirão. Olha a palhaçada, tá ficando palhaçada aqui, ó. André Jesus, 118. Caraca, juntaram só as lendas. O chocolate. Monstro também. Não, joga demais também. Recreador lá no na Furnas. Trabalha aí com ele bastante tempo. Tio Choco. Gente boa demais. Um belo de um centroavante canhoto. Joga bem. E ele tá mandando aqui, ó, forte abraço aí, galera. E complementa, tio Chocolate aqui. Obrigado demais. Aí tem aqui, ó, a Adriano César Mariano. A prefeitura está de parabéns, esporte é tudo. Dedicação, mente, disciplina. Valeu, São Pedro. Legal demais. E o Caio complementa, só as lendas de São Pedro. Valeu, Caio, obrigado. A dona Conceição mandando aqui, boa noite. Parabéns, São Pedro, dona Conceição. Muito obrigado pela participação da senhora. Espero que a senhora fique cada vez melhor, viu? Um beijo no coração da senhora. E aí o nosso querido Adriano César Mariano, parabéns ao Marcelo, desenvolvendo um excelente trabalho. Eu concordo, viu? Muito obrigado pela sua mensagem. Né? Todos nós concordamos, né? Tá fazendo um trabalho muito bacana. Depois você manda um Pix aí, Marcelo. Pix. Tá na tela aí. Tá aí, ó. Tá passando o Pix. O meu CPF, tô brincando. Aí aqui, ó. O seu telefone, já sabe que é o telefone da galera, hein, pessoal? É o Pix. Faz o Pix aí, Cenzão já ajuda. Opa! Aí, ó, continuando aqui, depois dessa palhaçada aqui, momento palhaçada na quinta série, o Adriano César Mariano anda aqui, ó. Em relação ao desenvolvimento das crianças, o que pega são as duas coisas. Deixem livre para a escolha e trabalhar o emocional. O emocional, tá certo. Eu acho que tem que deixar a criança se divertir. Sim. Que ele fala que os pais tornam mais competitivos que os filhos. É verdade. Exatamente isso. Viu? Vamos fazer o seguinte, pessoal. O Andrezão também fez uma matéria. Andrezão, fala um pouco aí pra gente, uma entrevista. Bora. É que esse final de semana rolou na nossa cidade de Águas, né? Nosso
terceiro evento esportivo, né, Carlinhos? Sim. O Carlinhos trabalha comigo lá no Vejam só. departamento esportivo. Eles trabalham também, viu, gente? Não fica só na quinta série, né? Eles trabalham também. Carlinhos é meu parceiro lá no departamento, né? De esportes, lá de água, junto com a Mauri. Que beija bem, falaram. Falaram. E a nosso terceiro evento esportivo lá na cidade, né? Teve o primeiro torneio de tênis de mesa interno. Olha que bacana, torneio municipal. Torneio municipal. Isso foi no sábado. E no domingo teve a primeira etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa. Onde já estavam treinando já. Treinaram sábado. E competiram no domingo. Sim. Brincadeira, os caras. Né? Olha as fotos. Pode mandar? Pode mandar. Vamos lá então, acompanhando aqui. Pode falando em cima das fotos, que a Liga Paulista, André, pode desenrolar. Sim. Nossa, mó galera no centro de A convenções, Liga né? Paulista, centro de convenções. Mais de 300 atletas no domingo. Foi a primeira. Essa Liga Paulista é só atletas federados. E assim, são 10 etapas esse ano. Sendo que nós de Águas vamos ser dia 3. Pô, que legal, hein? Né? Que bacana, cara. Então todo o departamento lá de esportes de Água de São Pedro presente, fazendo um excelente trabalho, recebendo aí no sábado um evento interno, né? Vamos dizer, um campeonato municipal, né? De tênis de mesa. Isso. E depois, no domingo, a Liga Paulista. E aí rolou eu fiz uma entrevista lá na Liga Paulista, né? Com o nosso técnico Cido de Ipiúna, ele é secretário, né? De esporte. E Ipiúna é forte aqui no tênis de mesa, né? Legal. Ele faz um trabalho excepcional, né? Com os seus atletas. Tem dois atletas nossos que treinam lá em Ipiúna também, né? Sim. O Piazza, né? Gabriel. Bons aí. Bons, né? Pô, legal demais, hein, cara? Então, vamos rodar então? Tá aqui pro nosso feijão. Tá no jeito? Tá no jeito. Uma entrevista aí pra vocês, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo colocar no ar, né? Vamos lá, consegue. A gente confia em você. Então vamos lá. Boa tarde, população de Água de São Pedro. A gente está aqui na Liga Paulista, tênis de mesa, um evento muito bom para a cidade, para a região. E só tinha nas cidades mais longe, né? Aí com a nossa amiga Francisca, que trouxe aqui para Água de São Pedro. É uma competição muito legal, que fica até mais fácil para a gente, que é de Rio Claro, Ipiúna, um pouco mais perto, Charqueada também. Então assim, é um evento muito bom e já está virando uma tradição aqui na cidade. Isso para nós é muito bom. Só de parabéns, só. Muito legal a competição. Ô Cido, você como técnico aí da galerinha, principalmente de Ipiúna, como você sente você é o cara chefe, né? Que traz o tênis de mesa forte para a região. O que você sente a importância dessa Liga Paulista aí, que eu falei com o Kiko, aqui são 10 torneios, né? Durante o ano, né? Durante o ano, e Águas vai ser somente 3, né? Pouco, né? Ah, mas já tá bom, meu André. Pra nós já fica bom por causa da distância. Ainda mais nós que moramos em Ipiúna, é perto, é vizinho. Então, assim, qual que é a grande vantagem de ter uma liga? É bom, assim, você ver o nível dos atletas que a gente tem, ver a evolução de cada um por causa dos rates, da categoria, você vê a melhora de cada um. E outra, você começa a conhecer a região também, os atletas das outras cidades. Porque, por exemplo, se não tem liga, você vai conhecer só em jogos, por exemplo, regionais, jogos abertos. Então, assim, fica uma coisa meio pesado. Se chegar lá, você nem conhece a equipe, você chega lá e já joga com os caras fortes. Você tendo a liga, não. Todo mês você vai ficar jogando com pessoas diferentes. E fora a amizade que a gente cria, né? De estar todo mês ali se encontrando. Então você começa a criar uma amizade. Isso que é o mais legal que eu acho, né, do tênis de mesa. Não é nem só a questão de ganhar e perder. Ganhar e perder é muito legal você ganhar, né? Perder nem tanto. Mas a amizade, de criar muita amizade com pessoas de outras regiões, de outras cidades. Isso que eu acho legal. Bacana. Valeu, obrigado, Cido. Galera, isso aí, você é mais esporte. Tamo aí, quarta-feira. Vamos colocar essa matéria no ar pra vocês. Beijo. Valeu. Boa tarde, população de Água de São Pedro. Mandou até beijo, André. Mandou beijo, mas esse beijo seu foi com gloss? Rapaz, mas para essas brincadeiras gostosas, hein? Que legal ver uma entrevista dessa, André. Pô, show de bola, meu irmão. Legal demais, André. Quer comentar um pouco mais sobre esse evento? Esse evento, assim, galera, acho que foi um bom evento, né? Nós estamos desenvolvendo mais ainda, tem a terceira, as próximas etapas, sendo que
Nós lá em Águas, nós temos o treino nosso. Hoje fui eu que administrei o treino. Eu administro, vamos lá, vamos ser sinceros. Não é que eu sou professor de tênis de mesa. Eu muitas vezes deixo o molecada. Tipo assim, eu só fico lá pra não dar briga. Exato. Só pra... Eu ficava de mediador, ele é o juiz. Ele é o juiz. Não pode não pode dar nada no olho, não pode cuspir no amiguinho, nem chute nas partes genitais. O resto vai. Vale tudo. Ó, gente, tem mais mensagem. Ô, Feijão, mas não tem mais uma parte de entrevista aí? Cara, tem a sua. Não tem, as né? duas rolou, as duas suas rolou e a do André também. Então, beleza. Então vamos continuar lendo as mensagens aqui. Bora. E lembrando, pessoal, para você que está assistindo, manda esse link que você está vendo aí nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ver esse programa. Ele vai ficar gravado, não é só agora, ele vai ficar gravado. Você pode entrar para ver amanhã. Manda para seus amigos, para saber um pouco mais da trajetória do Carlinhos, que é um fantástico ser humano, um excelente jogador e também um fantástico professor de futebol. Mais mensagens aqui, eu vou ter que pegar para ler, porque eu não... Você põe na tela para mim aqui, Feijão? Oh, mas você é lindo mesmo. Obrigado. Mais para baixo. Minha agora, mãe Feijão. falou assim, nossa, Falou? esse meu filho é tão lindo. Aí, beleza, ó. Mas não mente, né? Aí o Adriano César Mariano. Mãe de coruja, pô. A mãe da coruja não O Adriano César Mariano manda que os pais se tornam mais competitivos que os filhos. Pois é. E a Maga mandando aqui, ó. Pais precisam ensinar aos filhos que equipes, times, são adversários, mas não inimigos. O respeito deve ser uma questão inegociável e não incentivar a violência como temos visto nos últimos tempos. Realmente, gente, isso tem acontecido com mais frequência. Eu participo de vários eventos esportivos, não só da minha área, que é o de skate e tudo mais, né? Mas realmente tem acontecido. Eu acho que os pais têm que entender, pessoal, que o esporte, além de tudo, o principal, ele é um veículo de inclusão. Ele tem que fazer com que as crianças se sintam inclusas, sintam-se pertencidas, né? Naquele ciclo de amigos esportivos. Então, gente, vamos incentivar primeiramente essa coletividade esportiva e depois, lá em casa, você pode conversar com a criança. Conversar, exato. E não na frente de todo mundo que é feio. Exato. Parece que você está cobrando um desempenho que você não consegue ter, entendeu? E você vai cobrar do seu filho. Então, sei lá, é uma coisa que tem que ser realmente conversada. O Jefferson Ramalho mandando aqui, ó. Perfeitos comentários, seu Cri. Sobre querer competir e depois só participar. Só estar no pódio. Eu pensava desse jeito quando eu competia no jiu-jitsu. O Jefferson, gente, tem um trabalho social que ele faz junto com o nosso querido Giliardi de Lima. Eu já mandei mensagem pro Gé, a gente quer você aqui também, Gé, para falar sobre esse projeto maravilhoso que você tem. Vai voltar agora. Parabéns, você faz um trabalho muito, muito bonito, importante também na comunidade, junto com o Giliardi. E, são projetos como esse que fazem a diferença para as crianças e jovens, né? Você pode pôr de novo aí, Feijão? Claro. Você é lindo mesmo, hein? Obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado. E aí o Vini colocando aqui, ó. Deixa eu só, agora tem que falar. Fala pro bem não ficar bravo, porque, né, esse amor de longa data. Ah, sim, é verdade. Ó, gente, eu e o Feijão, a gente se conhece desde criança. A gente morava na mesma rua. Ele batia na gente. Ele não Os pais não podem contar, né, pessoal? Tem um rapaz... Não, gente, é melhor não falar, né? Essa resenha fica pra depois. Deixa pra depois. Nossa, um pouco. A gente era brigante, a gente era raia, filho. Na raia era assim, no rules. Não tinha regras. No rules, sem regras. E o Vini manda aqui, ó. Esse ano o regional é nosso, hein? Lendas, com certeza, Vinão. Pô, demais, cara. Isso é fantástico, cara. E aqui o Claudinei Arruda, meu compadre Claudinei. Que boa. Cara, boníssima também, Claudinei. Um abração, viu, meu irmão? Você é um cara também que tem que estar por aqui, tá né? Aqui. Divisor de águas também, viu? Sim. Cara que fez, divisor de águas. Você, cara, não tem nem o que falar o que você fez, o que você faz. Agora ele tá trabalhando em Piracicaba, na Secretaria de Esportes. Ele é o secretário administrativo de esporte lá, trabalha junto com o Roger. Parabéns pelo seu trabalho. Ele manda aqui, ó, Carlinhos, parabéns, compadre. Show pelo canal. Um grande abraço pro Carlinhos e o André. Mandando um abraço pra vocês. Abração, Claudinei. Claudinei é fantástico, né? Cláudio, vamos marcar de você vir aqui para falar um pouco do trabalho em Piracicaba. O que você fez em São Pedro não sabe. Já sabe, né? O Claudinei também foi um atleta profissional de basquete. Já ganhou tudo que se podia ganhar de basquete quando competidor, né? Uma pessoa fantástica, porque ele tem tamanho, tem de coração. Sim. Então, compadre, um beijo no seu coração.
Manda um beijo pra comadre, pras crianças, e nós queremos você aqui, tá? Para você contar um pouco também da sua trajetória esportiva e como você vem trabalhando para deixar o esporte de Piracicaba agora na elite mais uma vez. Mais mensagem aqui da Edilane Calheiros. Ela é uma atleta nossa do SESI. Muito boa, hein? Que bacana. Tá mandando aqui, Carlinhos é um ótimo treinador para nós meninas do SESI. Uma inspiração para nós. Um ótimo treinador. Carlinhos, você é monstro. Sou sua fã. Olha que bacana, cara. Isso é fantástico, hein? E aí, Carlinhos? Ela, inclusive, Cris, jogou no Guarani, cara. No futebol mesmo? feminino. Olha, Poxa, que legal. Uma menina, cara, sensacional, sabe? Sim, ela tem, vamos dizer assim, uma capacidade técnica mais avançada. Isso é nítido. Mas só que é uma menina que consegue controlar ali, sabe? Não é aquela menina arrogante que, por ser mais técnica, mais... talentosa, ela acaba, tipo, não quer mostrar que ela é natural. Entendi. Mas só que ela, tipo, chega às vezes na cara do gol, ela toca pra uma amiga pra fazer o gol, ela chuta muito forte. E como tem as meninas que é iniciante, eu falo pra ela, Edilane, não chuta e tal. Ela dá aquela segurada, é uma menina, cara, sensacional, viu? Edilane, um abraço pra você, um beijo aí, tá? Com certeza, obrigado. Ó, tem mais uma mensagem aqui do nosso querido VTN, I am VTN. VTN que, porra, esse moleque anda demais, gente, no skate. Esse moleque anda demais, cabreiro, cara. Ele mandando aqui, ó. Teremos novidades na nossa área do esporte? Com certeza, VTN. Pode esperar. A gente vai sediar aqui a etapa do Circuito Paulista no dia 25 de julho. Nós não podemos falar ainda, mas vai ter surpresa. Tem surpresa boa também, viu? Boa pra galera. Boa pra caramba. Então, VTN, fique tranquilo. Dia 25 de julho, pode marcar na sua agenda, no seu calendário, etapa do Circuito Paulista de Street na nossa pista da Avenida dos Imigrantes, aqui em São Pedro. Para nós, é uma felicidade gigantesca poder voltar a sediar etapas do Paulista. Aqui em São Pedro, nós sediamos etapas do Circuito Paulista desde 2003. Desde 2003. Ou seja, vai fazer 23 anos que São Pedro cedia etapas do Circuito Paulista. E para nós é uma alegria imensa poder voltar a fazer etapas de street, porque a gente fez a última etapa de street em 2019 aqui em São Pedro. Então a gente voltando agora, depois de 7 anos, né, praticamente, vai ser uma alegria muito grande. Tem outras coisas também para falar, que a gente não pode falar tudo de uma vez, senão acaba as novidades. Né? O pessoal vai falar, não gosto demais. Acabou as novidades? O André vai andar de skate só. Você pensou? Vai correr. O Andrezão, de capacete, joelheira, cotoveleira e skate. Pô, sensacional. Vocês vão se surpreender. Aí é atleta, meu irmão. Aí é atleta. Ele é atleta e é a treta. Ele é a treta. Aguarde a semana que vem. E aqui, ó, o Claudinei mandando aqui, ó. Manda um abraço para o Fernando, que está nos bastidores hoje. Que moral, meu chefe. Que moral, meu chefe. Claudinei, obrigado, meu irmão. Sou fã. Não, Claudinei, mano, eu não tenho nem o que falar. Eu sou muito grato por tudo que você fez para nossa cidade, tudo que você faz pelo esporte da nossa região. Claudinei, você é uma pessoa que faz um trabalho excepcional. Eu não sou só seu fã, eu sou seu irmão. Então, desejo todo o sucesso do mundo para você, que você tenha sempre todos os seus caminhos abençoados por Deus, porque você merece. Você é uma pessoa que agrega demais aonde você vai, e tenho certeza que vai ser assim, está sendo assim em Piracicaba, que, aliás, está em fase finais de reforma da pista mais tradicional do interior, que é a pista da a pista da Rua do Porto. Parte de vertical já está terminada. Conversei com o Marinho, que é o responsável pela obra hoje, cedo. É a área de street, daqui a pouco tempo vai estar entregue, a pista vai ficar fantástica. Então, parabéns ao Claudinei, que teve a sensibilidade junto com o Roger. Eu falei que eu passei lá e fui ver as obras porque assim, a obra começou na gestão passada, no final da gestão passada. E o cara colocou lá um elefante branco. Eu passei lá, vi que estava errado, conversei com o Roger conversando com o Claudinei, entraram em contato com o Marinho, que é um construtor de pista. E tá lá e reformou, arrumou, a pista ficou perfeita, agora está fazendo a parte de street para entregar todo aquele complexo esportivo de skate da Rua do Porto, que é tradicionalíssimo. Muito. E aí o nosso querido a IEM VTN tá mandando aqui também, ó.
Da hora, estamos ganhando o nosso reconhecimento novamente. E dia 15 agora eu vou representar a gente em São Paulo. Pois é, Boa VTN sorte vai aí. estar disputando um campeonato muito bacana em Suzano. Campeonato que é, tipo assim, para pessoas escolhidas, vamos dizer assim, não é Legal. qualquer um que vai chegar lá e entrar. Então o VTN vai estar representando mais uma vez nossa cidade, tenho certeza que vai fazer um bom papel. Esse moleque anda demais, moleque pode falar, né, VTN? Ele anda demais, é um talento absurdo. Como eu já falei, o ano passado ele ganhou um importante evento em Ouro Fino, lá em Minas Gerais, campeonato de Best Trick. Best Trick é a melhor manobra. Foi lá e trouxe para nós o primeiro lugar. Já fez isso de outras vezes também, de levar um primeiro lugar, sempre subindo no pódio. Então, VTN, sou seu fã, gatão. Anda demais, é um moleque batalhador, tá conseguindo cada vez mais espaço e merece seu espaço, VTN. Obrigado. Carlinhos, nós estamos chegando no final aí, passou mais um pouquinho de uma hora, né? Estamos em casa, mano. Estamos em casa, né? Você é doido. Mas suas considerações finais, eu gostaria de falar para você se você poderia vir numa outra oportunidade aqui. Tem que vir, Tem que né? vir. Tem a parte internacional. Agora você não né, pode velho? falar não mais, velho. Carlinhos. Já sabe onde é, pô. Então. É isso, razão. A gente não vamos nem falar da parte internacional, então. Não. Porque senão quando ele vier aqui, Feijão, Daí vai... acabou a resenha. Acabou. Não, acabou não. Tem Não muita acabou. história, Tem- mas... Não, sim, com certeza. Eu só quero lembrar. 2024, o campeonato interno do clube, ele colocou lá, Carlinhos e a rapaziada, né? Pô, o pessoal brinca, cara. Mano, o que aconteceu? O time foi pra final. Puta finalíssima. Que jogaço. Com a equipe Mas- seleta, meu. Mas Time aquele bom, gol que você fez, meu irmão. Deu tudo certo também, viu? O goleiro soltar a bola. Andrezão, você tava lá, Feijão, você viu? Não vi. Meu irmão, não, é muita frieza. O cara tava gelado, fez aqui, ó, geladaço, mano. Cara, gelado, esse jogo gelado. tudo dá certo ali, viu, Cris? Mas você jogou demais. Não, seu time, mas assim, porque o Seleta, não tem que falar, o Seleta Sim. é um meninos timaço. são Todos os muito. meninos que jogam no Seleta jogam demais. Sim. Não tem que falar. Todos vocês, e mandar um abraço pros amigos do Seleta. Se vocês puderem também, gente, a gente vai mostrar todo mundo. Queremos mostrar. Manda aí no Nova Zap, ó, 19 999 36 6241. Tá passando aí, ó, embaixo aqui, ó. Baixa Passando na aqui embaixo telinha. aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Tá passando aqui embaixo. Manda pra nós aqui o seu a sua filmagem Seu esportiva. Seu vídeo, Ó, mas não é pra mandar na vertical, manda na horizontal, assim, ó. Porque é o formato que vai aparecer aqui, ó, no YouTube. Manda pra gente aí aquele gol, um título que você levantou a taça com o seu time, manda pra nós. Esporte individual, manda pra nós também, nós vamos mostrar, né, não, Até Feijão? você que é praticante aí de fim de semana, Isso, alguma manda pra modalidade gente. mais diferentona também, manda. A gente quer ver isso, a gente quer mostrar o esporte na nossa cidade, na nossa região. E lógico que vamos trazer também as notícias internacionais, porque, né, como o nosso querido medalhista de ouro lá, né? Quando ele trouxe, nós noticiamos. Por quê? Sim. Porque a gente tem que falar do esporte da nossa cidade. O Prats. Lucas, Pinheiro Prats. Prats. Norueguês, brasileiro, campeão. Olha ele, ó. Sim. Olha ele Top aí. demais, cara. Eu fiz uma crítica a ele aqui, Por quê? construtiva. Por quê? Porque ele cantou mal demais o hino, mas tudo bem. É. Muito mal. Muito norueguês. né? Mas teve uma menina que foi cantar o hino nacional uma vez lá na Interlagos, inventou um novo hino pra nós. Exatamente. Então, pô, normal. E fala que é brasileiro ainda, Faz diz parte. granhenta. Tá né? tudo certo. Tudo certo. Carlinhos, obrigado, irmão, por ter vindo. E gostaria, né, mais uma vez, de falar se você gostaria de vir numa próxima oportunidade. E se você puder vir, a gente trazer mais outra pessoa junto com você. certeza. O pessoal do Pô, São tinha que Pedro. falar do São Pedro também, que a gente não falou nada quase do São Pedro. Então, São Pedro, Né, primeiramente, obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite, cara. Como eu falei no início, foi uma honra estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do meu tempo com vocês, cara. Vocês são incríveis, tá? Queria agradecer, né, a todos que mandaram mensagem, a todos que interagiram conosco aí, tá bom? Mandar um beijo pra minha esposa, pra minha filha, né? Que tá Senão também. Vai ser esfolado vivo. A chinela vai cantar na casa de Yaya. Vocês sabem, Ela vai pendurar. A dona Paloma não cantou. Você já sabe ali como que é. Ela canta. E do São Pedro, cara, queria falar também que a gente vai estrear dia 7 do próximo mês, dia 7/3. No sábado? Isso, o campeonato se chama Copa Peixinho, que é lá em Piracicaba, vai ter jogos em Piracicaba, vai ter jogos aqui em São Pedro também.
E A gente vamos cobrir e convidar as pessoas para que Exatamente. possam também prestigiar, né? O São Pedro. Top. Leva o nome da nossa Beleza. cidade, você é louco. E aí, com as categorias a gente vai entrar desde a sub-9 e vai até a sub-17. Todos vão participar desse campeonato, que é muito legal também, um campeonato de muita organização muito boa. Eles também controlam esse sistema de briga, eles punem os pais, quer dizer, os pais não, né? O time, né? Que os pais tá no alambrado. É o fair e acaba- play. Exatamente, Fair cara. play. Exatamente. Bacana, tem que ser assim sabe, mesmo. prezando assim mesmo para uma Competição saudável, Exato, né? exato. Então a gente optou, tinha 2 competições para a gente participar, a gente optou por essa competição até pelo fato da conduta, né? Da organização ser mais severa, vamos dizer assim. Bacana, legal demais, Então, que bom. cara, e mais uma vez, muito obrigado, viu, rapaziada? Com certeza, o convite, na O hora que convite você já está fizer, feito. cara, poxa, Agora depende da sua agenda. Né? A sua agenda internacional. Internacional. Ó, bacana demais. Ó, e o Claudinei mandando aqui, fala do evento do Mestre Fofão esse final de semana. Isso. Pois é, pessoal. Estaremos lá. A Nova São Pedro vai cobertura estar da lá. Nova São Pedro vai estar sendo feita, o Feijão vai estar lá presente. Naktai Combat, Isso. um evento maravilhoso de Muay Thai. Tá se consolidando, tá ficando cada vez mais forte, ganhando corpo. Tá aí, ó, o logo Naktai Combat em São Pedro, lá no ginásio do Bordadão. Vai começar de manhã, vai o dia inteiro. Vá lá, pessoal, quem puder assistir, é um evento muito bom. O Mestre Fofão vem fazendo um trabalho muito bacana. Também tem as aulas de Muay Thai, que são cedidas, ofertadas pela Secretaria Municipal de Esportes. Faz a sua inscrição, é de graça. Você pode baixar pelo aplicativo, né? Ou você pode ir na Secretaria Municipal de Esporte e fazer a sua inscrição lá, não paga nada. Olha essa arte, Tá, cara. loucura. É o Lucas, né? É, o Lucas. Lucas, muito bacana. legal, cara. Então, pessoal, prestigiem também esse final de semana. Vai ser no Estaremos lá. sábado. Transmissão ao vivo aqui no canal também. Transmissão ao vivo da Nova São Pedro, lá com o nosso querido Fernando Feijão. Bom, considerações finais do Carlinhos aí, pra gente não atrapalhar tanto a sua vida. A gente fala pra caramba, viu, cara? Mais que homem de cobra. Caramba! Não, eu só... Pisei no pé do... De novo, desculpa. Vou tirar o pé daqui. Ele vai acabar com o pé do André. Meu hoje. pé tem sarna, viu? Não parece o meu. É muita resenha aqui, cara. Não tem como, não dá risada com ele aqui, cara. Sensacional, meu. Viu, eu queria só deixar mesmo meu muito obrigado, né? Nós que agradecemos. Agradecer Com certeza, agradecimento vocês é pelo nosso. convite, todos os nossos ouvintes aí também, né? Então, assim, cara, e chamar, né, a garotada, os treinos do São Pedro é de segunda e quarta, né? Do Sub-15 a gente inicia às 6h45 e vai até às 20h30. E o do Sub-17 e do Sub-20 a gente inicia às 20h30 e vai até às 21h30. É aqui no No São Pedrão, São Pedrão. não, no Campo Velho. No Campo Velho. No Campo Velho. E o treino do futebol feminino também, né? Terças e quintas, né? Terças e quintas, das 19 às 20h30, lá no Bordadão, no Society do Bordadão. Também, os 2 projetos sensacionais, cara, e quem for vai ser super bem-vindo. De verdade mesmo, a gente, né, quer Agregar cada vez mais. Exato. E Parabenizar mais uma vez aí todo o corpo técnico do São Pedro Futebol Clube pelo trabalho que vem fazendo, tanto para os meninos quanto para as meninas. E então lembrando, pessoal, treinos de segunda a quarta para os meninos, terça e quinta para as meninas. E, pô, participe, é muito bom, cara. A gente vê a Marcela, né, que foi É bom fazer uma salva da convocada, né, seleção sub-15, Marcela Bontorim, prata da casa. Então, parabenizar a Marcela e seus familiares. Meu, é muito bacana, é um orgulho para nossa cidade, é mais um orgulho dentre tantas outras, né? A gente pode citar a Luísa, né? Luísa maravilhosa, joga demais, já é uma realidade. A Luísa Zica. Filha do Zica Teves. Zica. A Luísa Zica, ela é uma pessoa fantástica. Ela me deu, quando ela jogava na Chapecoense, uma camisa da Chape. Cara, que legal. Tá no envelope ainda, não tive coragem de usar ainda, cara. Eu quero um dia que ela esteja aqui em São Pedro, pedir o autógrafo dela, e ela tem que estar aqui também. Quando você tiver por aqui, Luísa, vai ser um prazer pra gente. Parça do Neymar. Pois é, mano, joga no Que Santos. loucura, mano. esse tempo que elas ficaram de férias, cara, poxa, fizeram tipo um personal lá comigo lá, sabe? Eu assim, vi, cara, Mas cria nas assim, redes. cara, e eu, sabe, eu sou muito assim, porque a gente já viveu isso, cara, então a gente fica meio de olho. Eu vi as meninas tudo postando que estavam treinando, mas sozinho eu falei, poxa,
se eu tenho conhecimento, poxa, essas meninas estão representando nossa cidade, Pois pô. é. Então aí é tão difícil chegar onde elas chegaram, por que não dá um treino pra elas Ajudar, né? específico? Pô, cara? E cara, sensibilidade do cara. diferenciada, Isso é né? louco, Diferenciado, Cris. E tipo falando. assim, na hora elas aceitaram, poxa, e em vez de eu acho que delas ficarem felizes, quem ficou feliz foi eu que ganhei mais do que elas, cara. E ver elas não onde estão, e aí, tipo assim, eu não nem falo nada que fiz parte, jamais, porque o mérito é todo delas, cara. Mas são sabe o que é meninas legal? incríveis, cara. É muito bacana ver isso. São pessoas humildes. Sim, e se você não tivesse essa sensibilidade, essa humildade também de reconhecer que elas estão num patamar legal pra caramba, representando a nossa cidade, Sim. a nossa região, cara. Mas legal demais, porque isso é bom também pra você, cara. Sim. Porque você vai ganhando uma bagagem maior também, porque você, meninos estão no topo, sim, né? são. E você tem muito que... a gente sempre aprende todo dia, né? Porque assim, professor também aprende. Eu sou professor de skate, vai fazer 23 anos que eu dou aula de skate. E eu aprendo todo dia com as crianças. Ontem eu dei aula. Né? É uma troca. Essa sinergia é muito boa. Eu dei aula ontem e foi um menino novo lá para andar de skate, cara, Felipe. Menino bacana pra caramba. Cara, do começo ao final da aula, você tem que ver a evolução dele. Ele nunca tinha andado na pista. Eu falei, cara, nunca andou, nunca desceu uma rampa. Não, cara, é fantástico. Então, a gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Sim, cara. com certeza. É muito Com louco certeza. isso, né? Porque é uma troca, cara. Exato. Você está aprendendo e ao mesmo tempo você está aprendendo, você está ensinando. Sim. E vice-versa. Na hora que cara. você vê a evolução, né, do atleta, Absurdo. da pessoa, cara, você... Às vezes o pessoal olha, você tá dando risada à toa, mas porque... Não, tô lá longe lá, mas Pois tipo, é, cara, mano, você é tá... bacana. Aquele Você episódio. tá curtindo o aquele momento ali, momento, cara, né? exato, meu. Isso não tem dinheiro que Não pague. tem preço, Não. pois é. Bom, gente, vamos nos despedindo, né? Falar para o Andrezão aqui suas considerações finais, porque o Andrezão falou, mas falou pouco hoje. Lógico. Meio acanhado, né? Vamos deixar o lendário falar. A lenda lendária. A lenda Lenda lendária. Isso aí, pessoal. Agradecendo a todos vocês aí presentes que estiveram nesta noite, né? Prestigiando nosso amigo Carlinhos, nosso lenda viva. Pois é. E continue, mandando seus vídeos, correndo, saltando, andando de bicicleta. Velotrol pode? Pode também. Manobras radicais, hein, Velotrol? Radicais. Radical! E ó, semana que vem vocês vão ver, hein? Vou fazer um vídeo. Eita! Haja A homenagem ao Cris. Caramba! Nossa! Vou falar um negócio pra você. Tá vendo, O hein? material em casa dele tá até pronto já. Olha, já tem tudo esquematizado. Tá vendo? Olha, a Tem pra onde surpresa é fugir. tão grande, cara, que... Bom, vamos Pessoal, ver então semana que vem, né? Só agradecendo, uma boa noite pra vocês, pra todos nós aqui, pra vocês que estão aí presentes. Aguardamos eles na semana que vem. Com certeza, 8 horas da noite. Pode ser que atrase um pouquinho, mas não tem problema. As pessoas atrasam. Atrasam. Obrigado. Ô, Fê, tem como você colocar aí a arte da caminhada que vai ter das meninas vamos aqui? falar da caminhada também. E do evento de skate de Do evento de Piracicaba. skate, isso. Rapidão. Então vamos Pessoal, o nosso querido professor Marcelo Vieira colocou pra gente um cartaz da corrida e caminhada comemorativa ao Dia Internacional das Mulheres. Vai ser no dia 8 de março, a concentração começa às 6h30 da manhã, vai ser a largada vai ser às 7h, lá na frente da Feira do Produtor. A inscrição é solidária, pessoal. O que é? É 1 quilo de produto de higiene para colaboração ao Fundo Municipal de Solidariedade. 5 quilômetros e 8 quilômetros. Então, corrida e caminhada. Então, se você quiser correr, você pode correr. Se você não quero caminhar, não tem problema. Você vai estar participando, vai estar ajudando. É um dia muito importante de se conscientizar dos direitos, né, das mulheres, da positividade que a mulher traz para as vidas de todos nós, afinal de contas. Para nós estarmos aqui, uma grande mulher teve que estar conosco, né, que é a nossa mãe. Então não tem visão maior do que uma mãe, que é uma mulher e é maravilhosa. Todas as mães, todas as mulheres são maravilhosas. Devemos respeito e devemos proteger todas elas da melhor forma possível, né? A melhor forma de respeitar é proteger. Então proteja respeitando as mulheres, todas as formas. E também no dia 8 vai acontecer um baita de um evento em Piracicaba, pessoal.
Então você que é do skate, fique ciente, ó, Vacunt Brazilian Tour. A Vacunt é uma banda. Que moral do inglês aí. Cara. Que moral do inglês, você viu, Andrezão? Que moral do inglês, hein, meu irmão? Pronúncia, se você quiser, eu posso pronunciar em inglês americano. Vacunt Brazilian Tour, Jam Session Best Trick, a partir das 3 da tarde. 3 da tarde. Agora você falou igual o Jenny Fireball. Então, ó, vai ser muito bacana, vai ser lá na Ambiente Skate Shop, que também tem a Skate Park Ambiente, lá em Piracicaba, na rua Voluntários de Piracicaba, número 770, lá no centro. Ó, vai ter a Vacunt, que é da Austrália, vai ter Soul Caos, vai ter Stab, que é de Piracicaba, e vai ter os Best Trick, né? O que são os Best Trick? Best Trick são as melhores manobras. Então participe, vai ser muito bacana, tenho certeza que quem for... Vai rolar matéria lá, não? Vai rolar matéria, com certeza. Então Pistinha lá é bacana, viu, gente? Vocês vão pirar, vai ter uma matéria bem bacana. Então, agradecendo mais uma vez a presença do nosso querido Carlinhos. Obrigado de coração, irmão. Foi um prazer, você é uma pessoa que a gente admira demais. Vai voltar de novo, porque... Não tem como. Vai voltar vai passar ali agora, deixar o Pix. Fazer o Pix pra nós. Agradecer mais uma vez a todos. Nós amamos o Pix, Carlinhos. Gostamos com você, mas pode tentar sempre o número do telefone celular, que normalmente essa é a chave Pix. Tá? Por favor, tentem. Não custa. Uma hora certa. Salvo, tenta. Cenzão pra cima. Agradecer os amigos dos grupos que a gente colocou do Rachão. Exatamente. Que a galera venha a mandar vídeos também, participe, muito bacana. Obrigado a cada um de vocês que mandou mensagens pra gente. Semana que vem a gente volta com muito mais às 8 horas da noite da quarta-feira. Feijão, obrigado mais uma vez, irmão. Nós agradecemos. Tão lindo, hein? Obrigado, André, obrigado, Carlinhos. E é isso, pessoal, obrigado a cada um de vocês. Semana que vem tem muito mais, porque aqui é esporte. Valeu. Boa tarde, população. Sim, meu. Caraca, rapaziada, obrigado. Boa tarde, população. Água São Pedro. A gente está aqui na Liga Paulista, 15 meses.